Oi, pessoal! Hoje vamos recontar uma história chamada A Razão pela Qual Aquela Vilã Pegou uma Espada. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem! Todos ficam surpresos quando Aaron Lertus, uma linda dama com longos cabelos castanhos, faz sua entrada no baile. Infelizmente, isso não acontece por um bom motivo. Na verdade, ela tem a fama de vilã que intimida as damas nobres e a que pressionou o segundo príncipe a se engajar. No entanto, isso não é verdade. Aaron enfrentou desafios sérios desde jovem, suportando um tratamento duro e palavras ferinas que a fizeram sentir-se sem valor. Mesmo em meio a tanta dor, ela tinha que manter uma postura impecável e uma aparência digna. Isso tudo a fazia sentir-se vazia por dentro. Essa era a crueldade que ela suportou de sua madrasta má e feia. Algumas pessoas tentaram ajudá-la, mas no final, ela não conseguiu protegê-las, incluindo o bondoso segundo príncipe. As pessoas eram rápidas em culpar e apontar dedos para ela. Isso a fez começar a acreditar naquilo também. Enquanto lutava mentalmente, uma pessoa mascarada se aproximou e tirou sua vida. As últimas palavras que ouviu foram uma mensagem de sua madrasta, assegurando-a para não se preocupar, pois sua família logo se juntaria a ela em sua segunda vida. Ela se viu reencarnada no mundo moderno, carregando as memórias de sua vida anterior como Aaron Lutas. Mesmo nesta nova vida, ela ainda lutava para encontrar amor. Seus pais muitas vezes a veem como um incômodo, então ela também não expressou muito amor por eles. Bem, sua terceira reencarnação foi um pouco diferente. Ela renasceu em uma casa de cavaleiros, sendo reconhecida como uma gênia espadachim. Vivia seus dias como uma notável mestre da espada. Aqueles cabelos curtos combinam totalmente com ela, mas ainda carrega aqueles olhos sem vida. Posso ver como essa pobre garota está desgastada. De qualquer forma, ela realmente não tem ideia do porquê dessa situação estar acontecendo com ela. Tudo o que sabe é que quando ela falecer, ela é reencarnada com as memórias de suas vidas passadas. Mas sua quarta vida tem um plot twist total. Um cavaleiro defendendo sua carruagem está prestes a ser esmagado por um grande urso. Mas então, bum! Ela aparece e derruba a criatura como se fosse nada. O cavaleiro fica totalmente em choque e grita o seu nome. Lady Aaron. Isso soa familiar? Pois é, ela está de volta como Aaron Lertus. E desta vez, ela carrega as memórias de ter sido uma mestra da espada. Ela está determinada a nunca mais passar pela miséria de sua primeira vida. Com a experiência adquirida, está pronta para a vingança. Inicialmente, Aaron não tinha ideia de que havia retornado ao seu corpo original, até que avistou Sarah, sua leal criada, fazendo o possível para protegê-la do monstruoso urso. Aaron ficou completamente chocada, pois Sarah deveria ter partido para sempre. Mas, como alguém que já passou por reencarnações, não levou muito tempo para perceber que estava de volta como a jovem Aaron Lutas, de 20 anos. Nossa garota está aqui para um retorno triunfante. A Academia de Athens é a única instituição em seu império que recebe não apenas nobres e plebeus talentosos, mas também a realeza de outras nações e a família imperial do próprio império. Hoje, Aaron se dirige àquela escola e estar lá faz tudo parecer mais real para ela. Porém, isso também significa que ela terá que ouvir os alunos a zombar dela novamente. Todos lhe lançam olhares como se tentassem dizer que não estão felizes em estar na mesma escola que ela, o que deixa Sarah muito preocupada com sua lady. Mas Aaron compreende que isso era esperado, já que alguém como ela, que nada sabe sobre espadas, acaba de ser transferida para a divisão de esgrima. Além disso, as pessoas não suportam o fato de ela ter se comprometido com o segundo príncipe, Ferdin. Existem todos esses rumores de que ela basicamente disse que acabaria com tudo se o noivado não fosse adiante. E agora, por causa dela, Ferdin e Lady Azili encerraram tudo. Então, sim, esse é o drama que a cerca. Com a mão enfaixada, Aaron segura gentilmente a mão de Sarah, assegurando-a de que tudo ficará bem. Antes de se afastar e seguir para o seu dormitório, com essa nova oportunidade na vida, ela poderia, ao menos, revelar que tudo o que o boato afirmava era apenas invenção de sua madrasta. No entanto, nossa garota decidiu manter a verdade para si. Ela já tentou compartilhar isso antes, e levou à perda de pessoas que ela se importava, incluindo Sarah. Agora, ela decidiu enfrentar essa vida sozinha. Aaron já se trocou para o uniforme da academia e ficou absolutamente incrível nela. Além disso, aquele cabelo trançado está simplesmente perfeito. Seria ótimo vê-la sorrir, mas haverá sempre uma próxima vez.
De repente, ela sente uma dor em seu braço e vê as cicatrizes deixadas por Coralia, sua madrasta. Aaron ainda está perplexa sobre o motivo de Coralia tê-la agredido, especialmente porque seu plano era tirá-la de lá desde o começo. As últimas palavras da assassina simplesmente não fazem sentido para ela. Para registrar, sua família tem uma história orgulhosa de produzir cavaleiros para o Império. Seu pai, embora nunca tenha sido um mestre espadachim, era um cavaleiro de alta patente. Seu irmão mais novo, Karen, também se tornou um espadachim para continuar o legado da família. Então, por que uma família poderosa enfrentou a aniquilação apenas por causa de uma única bruxa? Agora que ela pensa sobre isso, alguém deve estar controlando Coralia para fazer algo assim. Algum poderoso cérebro por trás de tudo isso. Mas por que esperar? Onde estava o pai durante toda essa confusão? Os pensamentos de Aaron são interrompidos por uma batida na porta. Para sua surpresa, é Karen, que entra de repente e começa a gritar com ela. Isso é exatamente como a discussão que ela teve com ele antes. Então ela simplesmente passa por ele. Mas ele a agarra pelo braço e pergunta por que ela mudou para a divisão de esgrima, tornando as coisas ainda mais complicadas para ele. Melhor ele ser legal, ou eu vou entrar lá e dar um tapa nele. Karen sempre sonhou em se tornar um cavaleiro. Então, Aaron entende por que sua presença no departamento de esgrima o deixa tão chateado, pois isso poderia definitivamente afetar sua reputação. Em sua vida passada, Karen expressou sua decepção com ela, e agora ela acha engraçado o quanto as coisas mudaram, já que eles eram tão próximos quando crianças. Ele murmura sobre como Karen costumava segui-lo em todos os lugares. Isso o deixa um pouco confuso. Ele a lembra que, não importa o quanto ela tente, não conseguirá encontrar o segundo príncipe, já que ele está na turma avançada, enquanto Eren ainda está na turma iniciante. Eles podem se encontrar hoje na avaliação de esgrima, mas isso é tudo. Karen pede a ele que não faça um esforço extra e que apenas volte para seu departamento original. Neste momento, Karen percebe que sua irmã está com a mão sangrando. Isso leva Aaron a empurrá-la para longe e lhe dizer para ir embora, o que claramente a choca. Desprezível ou carinhoso? Vamos ver. O departamento de esgrima da academia também é conhecido como a última linha de defesa do Império contra os monstros demoníacos, que são eternamente numerosos e crescentes. Eles serão treinados para defender as linhas de frente. A turma avançada já foi designada para missões reais de subjugação de bestas. Ferdin não foi exceção, pois foi enviado para a batalha sob as ordens do Imperador no passado e nunca retornou. Aí está ele, na sala de aula perto da janela. Eren ainda se lembra de como ele era gentil quando se aproximou dela em um banquete e lhe ofereceu um bolo. Ver ele vivo agora está despertando alguns sentimentos nela. Antes de Aaron entrar na sala de aula, Derek Atturn, o braço direito de Ferdin e estudante da academia, protesta contra a decisão do Marquês Lartus. A família Lartus é uma das 5 famílias que defendem as linhas de frente. Embora o Marquês nunca tenha se tornado um mestre de espada, todos o respeitam por seu longo serviço. Derek, por outro lado, não gosta do Marquês por usar sua posição para fazer com que sua filha se junte ao departamento de esgrima e se torne noiva do segundo príncipe. Pelo que Derek ouviu, Márcia e Escorelia imploraram ao imperador para salvar Aaron, que havia planejado tirar sua própria vida se não ficasse noiva de Ferdin. Assim, ele informa Ferdin que Aaron não o ama e apenas deseja o título de noiva do príncipe. O imperador sempre preferiu o primeiro príncipe, então Derek deseja que Ferdin se torne mais forte. Para isso, sugere que ele se engaje com Lady Acili, que é filha do Império, o mestre espadachim mais forte. Quando Aaron entra na sala, Derek lança um olhar mortal para ela, mas Ferdinand se levanta e diz que prefere confiar no que pode ver, em vez de em rumores. Então ele se aproxima da nossa garota e a cumprimenta com um sorriso. Esta é a primeira vez que eles se reencontram após o noivado. Ah, então ele é um doce. Uma bandeira verde que não julga os outros com base em rumores. Eu gosto dele já. O coração de Aaron se sente tão confuso agora. Mesmo depois de passar por 3 vidas, Ferdinand é a única pessoa que ela simplesmente não consegue parecer esquecer. Se isso não é amor, então o que é? Ela se sente incerta sobre o que fazer. Deve ela alcançá-lo ou manter a distância? Justo quando está prestes a dizer algo, aquelas vozes internas começam a entrar em cena, culpando-a pela morte de Ferdinand, porque ele ficou ao seu lado. Por causa disso, ela decide se afastar dele. Eles agora estão nos campos de treinamento, onde todos os alunos de esgrima se reuniram. É uma ótima chance para a turma de iniciantes ver o quão impressionantes são as habilidades da turma avançada. No passado, Eren era realmente fraca e não conseguia nem levantar uma espada corretamente, mas ela deu o seu melhor porque queria aprender a usá-la.
dela. Desde pequena, ela sempre foi curiosa e espiava sempre que Karen recebia treinamento, mas sua madrasta frequentemente atrapalhava seu aprendizado. Quando descobriu que foi transferida para o departamento de esgrima, ela ficou absolutamente radiante. Infelizmente, essa empolgação não durou muito porque Philip, a pessoa que estava ao seu lado, a estava constantemente intimidando. Quando é a vez de Aaron mostrar sua forma de espada, ela ousadamente diz a Philip para observar e decidir se ela está apta a se tornar uma cavaleira. Ela se posiciona no centro, mas com seu corpo fraco, carregar uma espada parece bastante pesado para ela, levando a algumas risadas dos outros alunos. Bem, a diferença entre seu eu passado e seu eu atual é que agora ela sabe como usar mana, graças à experiência como mestre de espadas. Seu pai uma vez compartilhou com ela e Karen a história da herança da família, revelando um poder especial que tem sido passado por gerações. Seus descendentes herdarão as qualidades de uma espada mestre a cada 2 gerações. E como o pai deles não conseguiu se tornar um, parece que ou Erin ou Karen deve ter tido esse poder especial no passado. Karen não conseguiu se tornar uma mestra de espada, o que significa que ela é a escolhida. Enquanto isso, Karen, no outro campo de treino, está ocupada praticando, mas ele não consegue deixar de pensar em sua irmã. A verdade é que ele está realmente preocupado com ela. Ser expulso por ela o deixa chateado. Estou tão feliz que ele é bonito e gentil. Eu realmente espero que esses irmãos consigam se reconciliar. Voltando à nossa garota, após o término da aula, Philip corre até ela para pedir sinceras desculpas, o que a surpreende, já que todos estão observando. Mas ele a assegura de que não tem vergonha de mostrar seu respeito. Ele admite que não agiu como um verdadeiro cavaleiro. Ele se deixou levar por preconceitos bobos e agora vê o quão irrelevantes aqueles rumores realmente são. Ele implora que ela aceite suas desculpas e expressa o desejo de que eles possam se dar bem daqui para frente. Isso é tão diferente de sua vida passada. Então, Erin acredita que ela pode ser capaz de mudar o destino de Ferdinand também. Portanto, ela escolhe aceitar as desculpas de Philip antes de sair rapidamente. Erin se aproxima de Ferdin, expressando seu desejo de falar com ele em particular. No entanto, ao tentar explicar suas razões, ela gagueja e luta para articular seus pensamentos. Ferdin rapidamente nota sua dificuldade e assegura que pode lhe dar todo o tempo que ela precisar para se abrir. Nesse meio tempo, ele sugere que ela visite a enfermaria enquanto ajusta gentilmente o curativo em suas mãos. As ações de Ferdin a levam a acreditar que ele é gentil com todos, o que ela pensa que pode explicar seu tratamento atencioso com ela, mesmo estando sob pressão para um noivado. Isso a leva a perguntar com confiança sobre a subjugação de monstros que ele irá liderar, e a urge a não correr riscos por sua causa. Enquanto isso, no Minosidium, escritório de Ferdinand, Derek pergunta a todos se tem a lista para o evento de subjugação de monstros que a academia realiza regularmente. Este evento normalmente seleciona os 5 melhores alunos de cada classe. Os estudantes dos departamentos de esgrima e magia são emparelhados com cavaleiros seniores. Quem está atualmente na linha de frente? Derek então informa a todos que para a próxima subjugação, ele, Ferdin e todos presentes na sala foram selecionados, incluindo Karen, Oman, Haidoro do Departamento de Esgrima Avançada e Lilia do Departamento de Magia Avançada. Os pensamentos de Karen ainda estão focados no que os outros estudantes lhe contaram sobre Eren. Ela não consegue se livrar da ideia de que é impossível para sua irmã ter executado o estilo de esgrima de Luther, já que nunca aprendeu. Armin então surpreende a todos mencionando o nome de Eren na lista. Isso faz com que Karen argumente que a participação de sua irmã não faz sentido. Ele se vira para Derek e pergunta sobre o desempenho de Aaron na aula naquele dia. Para a surpresa de Karen, Derek revela que o desempenho de Aaron é impecável. No entanto, Karen permanece firme em que Aaron não será permitido se juntar a eles. Lilia ri da reação de Karen, revelando que uma vez teve um irmão como ele, mas nunca mais o verá por causa de sua irmã. A tensão aumenta. Karen insiste para que Lilia pare de discutir o que ela acredita ser meramente um boato. Isso faz Lilia rir sarcasticamente. Se realmente fosse um boato, por que todos parecem aceitar como verdade? Uma pesada silêncio se instala entre eles. A tensão é rompida quando Ferdin entra na sala e se senta quietamente, antes de anunciar que Aaron participará da subjugação de monstros, deixando todos em silêncio atônito. Enquanto isso, no quarto de Eren, ela contempla suas vidas passadas e presentes. Reconhece que seu papel na subjugação de monstros parece inevitável, já que é um comando imperial. Eu sinto que o imperador é maligno. Ferdin já havia protestado contra o imperador, mas foi desprezado. Eventualmente, ela e o resto da equipe de subjugação
subjugação partiram. Durante essa missão, Karen perdeu um braço e Ferdin perdeu sua ex-amante, a princesa Azili. Ferdin escolheu salvá-la em vez da princesa Azili, o que enfureceu o duque Azili e, eventualmente, enfraqueceu sua posição. No entanto, nesta vida, ela está confiante de que tal situação nunca acontecerá. Assim, resolve aprimorar sua resistência. E Monacor por um mês. Antes da equipe de subjugação partir, uma Karen enfurecida entra em seu quarto. Ao ver suas mãos ensanguentadas, a raiva dele se intensifica. Ele começa a reclamar dela sem parar. Uma vez que se acalma, afirma seriamente que sabe sobre seu envolvimento na subjugação de monstros. Ele enfatiza que, se ela continuar, vai morrer. Aaron então explica que é um comando imperial que nem mesmo Ferdin pode parar. Portanto, ela irá. Karen rapidamente revela que Lilia busca vingança contra Aaron. Ela estará cercada por pessoas que a desprezam. No entanto, apesar disso, permanece firme em sua decisão de ir. Um mês depois, a equipe está pronta para partir. Enquanto Aaron prepara seu cavalo, ela se lembra de que o irmão de Lilia era seu servo. Infelizmente, ele faleceu e seu corpo frio foi enviado para casa. Isso enfureceu tanto Lilia que ela se dedicou ao treinamento de magia para se vingar de seu irmão. Certamente, é a madrasta que está por trás disso. Durante a viagem, Derek não consegue deixar de se preocupar com quão incomum seu grupo é. Primeiro, os irmãos Lurta parecem estar próximos, apesar das desavenças. Segundo, Lilia está com seu sorriso ameaçador. Por último, Lady Aicily está na carruagem, acompanhando-os na missão. Derek então lembra gentilmente a Ferdinand que ficar noivo de Aaron pode colocá-lo em desvantagem. Mas quando Ferdinand pergunta se ele já viu a moça causar algum tumulto, Derek percebe que só ouviu rumores e nunca presenciou isso, pessoalmente. Eles estão acampando para a noite e Karen fica surpreso ao descobrir que sua irmã é uma ótima cozinheira. Desde crianças, ele sempre viu Aaron como uma flor que todos amavam. No entanto, eles se tornaram distantes quando a madrasta entrou em cena. Ele queria se aproximar de Aaron, mas ela o afastava. A madrasta aproveitou essa oportunidade para manipulá-lo, sugerindo que ele deveria manter distância, até que sua irmã voltasse ao seu eu habitual. Gurilha garante a Karen que vai cuidar de Aaron e o jovem acredita plenamente nisso. Ok, então ele não tem ideia do sofrimento que sua irmã passou enquanto eles desfrutam da refeição. Karen, timidamente, pergunta sobre a vida no novo departamento. Isso traz um sorriso ao rosto de Aaron. Faz tempo que eles não compartilham um momento assim. Ouvir ele chamá-la de irmã é um pouco estranho para ela. Nesse momento, Karen vê que Aaron ainda é o mesmo irmão que ele lembra. Mas a pequena reunião deles é interrompida quando Aemon se aproxima e expressa seu desdém por Aaron, o assassino, rindo na frente de Lilia. É claro que o irmãozinho defende sua irmã. Isso deixa Aemon ainda mais frustrado. Ele se prepara para sacar sua espada, mas Ferdin aparece a tempo de impedi-lo. Amon não consegue acreditar que até Ferdin está apoiando Eren, o que se torna uma dor de cabeça para nossa garota, já que todos estão assistindo a isso. Para pôr fim a essa situação, ela decide duelar com Amon, mas Lady Azilia chega para interromper a briga. Essa linda senhora, que parece um anjo, é adorada por todos. Ela é preenchida por um poder tão sagrado que às vezes a faz se sentir mal. No entanto, ela nunca deixa de participar de uma subjugação de monstros. Por ironia, Lady Azilia, ex-amor de Ferdin e santa do Império Lexia, encontrará seu destino fatal nessa missão. Para a surpresa de Aaron, Lady Azilia se inclina mais perto e a acha interessante. Então, com um sorriso, declara que seu duelo será apenas aceito se ela for a única assistindo. Todos ficam chocados, mas Aaron aceita. Lady Azilia guia ela e Amon até a floresta. Será que Azilia consegue sentir algo de Aaron? O duelo começa. Enquanto Aaron enfrenta um Amon furioso, ela se lembra de como ele a protegeu sob as ordens de Ferdinand em sua vida passada. Amon tem habilidades de comunicação pobres e é preguiçoso, o que o impediu de se tornar um mestre de espada. Porém, ele entende o que significa a cavalaria, porque mesmo após a morte de Ferdin, ele continua a protegê-la até seu último suspiro. Parece que todos perecem nesta história. Ela pode sentir que lhe deve, mas isso pertence ao passado, e nossa garota não. Tem a intenção de tornar esse duelo fácil para ele. À medida que suas espadas se chocam, Amon fica alarmado com o quanto está sendo empurrado para trás. Antes que ele perceba, Eren o atingiu no lado. Isso fez com que ele voasse para longe. Os lábios dele sangravam e ele estava de joelhos. Enquanto isso, Eren se ergueu sob a luz da lua. Com seu olhar gélido, ela parecia tão impressionante. Após mais algumas pancadas, Aemon desabou no chão. Lady Cecily declarou o duelo encerrado. Apesar de seu cansaço, Aemon exigiu saber como Eren conseguia lutar, considerando que ela mal conseguia segurar uma espada por muito tempo. Ele reclamou que ela não entendia nada sobre espadas.
Fearless, ou Honra de Cavaleiro. Para sua surpresa, Eren saiu correndo, salvando-o de um ataque de monstros. Ele derrotou o monstro ali mesmo. Contudo, em um instante, uma horda de monstros desceu sobre eles, forçando-os a fugir. Lady Cecily caiu de joelhos. Seu fôlego saía em ofegantes suspiros. Um enorme monstro quase atingiu Cecily, mas é claro, nossa heroína o derrotou em um único golpe épico. Armin rapidamente disse a Eren que Lady Cecily estava tendo uma convulsão, o que a deixou preocupada com o imenso número de monstros e a dificuldade de se mover rapidamente enquanto a carregavam. Em seguida, Armin informou freneticamente sobre um local onde eles poderiam se esconder. Eles se ocultaram, com os olhos arregalados, enquanto observavam os monstros passarem. Embora o lugar não fosse completamente seguro, poderia dar a eles um tempo para descansar. Enquanto estavam em silêncio, Amon pediu a ela que lhe mostrasse as costas, o que a surpreendeu. Ele explicou brevemente que queria aplicar remédio na ferida que ela recebeu ao salvá-lo mais cedo. Enquanto Aemon aplicava o remédio nas costas de Aaron, ela, curiosa, perguntou por que Lady Cecily teve uma convulsão repentina. Ela soube que Lady Cecily possuía um excesso de poder divino, o que causava as convulsões frequentes. Enquanto Armin continuava a aplicar o remédio, ele parou, surpreso com a vista de velhas cicatrizes de tortura nas costas de Eren. Ele perguntou curiosamente quem havia feito isso com ela. Finalmente, alguém percebeu as fissuras no vidro. No entanto, Aaron decidiu não lhe responder. Ela rapidamente arrumou o uniforme antes de ordenar que ele levasse Lady Cecily para frente, pois sua condição estava piorando. Aaron disse abertamente que seria a isca para ajudá-los a reagrupar, mas a homem realmente não está afim disso. Até que ela começa a gritar, dizendo que não consegue correr tão rápido quanto ele, então ele deveria chamar um reforço. O homem ficou tão surpreso que não conseguiu falar. Enquanto isso, o grupo de Ferdin está em alerta máximo ao ouvir os gritos dos monstros. De repente, ele ouve um barulho vindo dos arbustos, onde Almen aparece carregando um ser engraçado nas costas. No entanto, Ferdin percebe que algo está errado quando não vê Aaron com eles. Isso faz com que a homem abaixe a cabeça, informando ao grupo que Aaron agora está agindo como isca. Isso choca tanto Karen quanto Ferdin. Aaron fere, corta, serve e repete. Ela está acostumada a fazer isso porque em sua terceira vida, o mundo estava tão infestado de monstros que não havia leis ou ordens. Então, exterminar monstros era uma questão de sobrevivência. Agora que ela está de volta nesta vida, percebe o quão fraca foi por não conseguir defender ninguém. Ela está determinada a proteger todos. Sua vida passada a preparou para isso. Vamos voltar ao grupo de Ferdinand. Karen está confusa sobre o que Aaron está dizendo. Isso o deixa irritado, pois parece que ele abandonou Aaron só para se salvar. De repente, Lady Sealy diz que eles precisam ir salvar Aaron. Isso interrompe a rixa entre os dois homens. Ferdinand lembra Karen de se acalmar, porque salvar Aaron é a prioridade deles. Mas como um irmão furioso, Karen chama a homem de idiota que não sabe nada. Sobre honra. Isso atinge um ponto sensível, pois essas eram exatamente as palavras que a homem havia usado para zombar de Aaron. Do outro lado da floresta, Aaron está ofegante e ferida, mas conseguiu apagar suas trilhas após matar todos os monstros. Ela planeja retornar ao acampamento dos cavaleiros, mas pausa abruptamente. Nesse momento, Aaron se pergunta se realmente pode voltar ao grupo. Com os olhos fixos no céu, ela murmura suavemente o nome Calypso. Calypso, o irmão mais velho de Lilia, era alguém que Aaron nunca esqueceria, não importando quantas vezes vivesse. Ele foi a primeira pessoa a perceber a crueldade de sua madrasta e a persuadiu a contar ao pai sobre toda a tortura que sofreu. Aaron, por outro lado, está preocupada que seu pai a considere uma criança sem valor. A madrasta dela sempre fez isso. Ainda assim, Calypso a assegura de que seu pai a ama. Esse rapaz encantador foi quem instilou uma faísca de coragem nela, e ela era sua única amiga. Então, um dia, sua madrasta a levou ao calabouço e mostrou a ela o corpo sem vida de Calypso como um aviso. Isso certamente quebrou nossa pobre garota mentalmente. Ela lamentou e se amaldiçoou por contar a verdade a Calypso. Fazer isso com uma criança é pura maldade. O corpo de Calypso foi enviado para casa. E, alimentada pelas mentiras de sua madrasta, Aaron foi culpado por sua morte. Nesse ponto, a reputação de Aaron já estava arruinada, e ninguém queria descobrir a verdade. Sob a chuva, Aaron desejava poder voltar ainda mais no tempo para evitar revelar qualquer coisa a Calypso. Meus pensamentos exatos.
Calypso parece ser um cara tão legal. Ou o autor está nos protegendo de sofrimentos por partições do segundo protagonista masculino? De qualquer forma, Aaron também reconhece que, ao contrário do passado, Lady Aecile sobreviveu desta vez. Então, ela acredita que o futuro pode mudar também. De repente, ela ouve alguém se aproximando e, para sua surpresa, vê Ferdinand, pouco antes de cair no chão. A propriedade dos Lartos abriga um exército muito maior do que um mero marquês pode governar. Mas esse é o poder que o Marquês Lartos ganhou, ao proteger a linha de frente, tornando-o uma figura forte em seu império. No entanto, enquanto ele está em batalha, alguém está desfrutando de todo o poder e riqueza. E essa pessoa é Coralia, Cruília, Gorília, ou seja lá o que for. Já se passaram 10 anos desde que ela se casou com o Marquês. E olhem só o que temos aqui. Guerrilla tem escondido o fato de que pode manejar uma espada com magia negra. A verdade é que, antes de se casar com o Marquês, ela foi convocada pelo imperador porque é uma cavaleira formidável. Existem apenas 3 mestres de espada em seu império, e menos de 10 em todo o continente. Mas o imperador despreza o fato de não conseguir controlar os 3 mestres de espada como quiser. Então, ele ordena que Cornélia o ajude. Vejo que ele é o homem orgulhoso por trás da cortina. A Casa Lurtis sempre produziu mestres de espada. Por isso, ela foi orientada a esconder sua identidade, entrar para a família e roubar das crianças da marquesa qualquer chance de se tornarem mestres de espada. Tudo estava indo bem, dado que a marquesa raramente estava em casa, pois estava alocada na linha de frente. Mas hoje, pela primeira vez, seu plano não saiu como o esperado. Ela descobre que a missão de subjugação das tropas de Ferdinand foi concluída com sucesso, devido ao falecido mestre de espada que lidou com as bestas demoníacas. Gorília foi quem teve a ideia de mandar assassinar Lady Aecile durante a subjugação, na esperança de que o Duque Aecile retirasse seu apoio a Ferdinand. Agora, ela ouve rumores de que Aaron pode empunhar uma espada. A bruxa ainda se lembra de como ficou frustrada ao conhecer Eren, que a chamou de mãe. Uma vez, Gorília viu Eren imitando como Karen balançava sua espada. Ela ficou horrorizada ao descobrir que Eren tinha o talento de um mestre de espada, algo que ela sempre sonhou. Como resultado, Cornélia decidiu submeter o bebê Aaron à tortura para destruir o corpo necessário para um mestre de espada, como se sua maldade precisasse de mais tempero. Ela ainda assim assassinou Collops, apenas para garantir que Aaron chegasse ao fundo do poço. Que diabos? Sério? Ela é tão patética por sentir ciúmes de uma criança. Agora, essa bruxa insegura ordena a Ramen, sua pequena minion, que vá à academia e corte o pulso de Eren, fazendo parecer um acidente. Agora, voltando à nossa garota, ela se sente um pouco confusa ao acordar em seu quarto. Ela começa a se preocupar rapidamente, pois, como suas roupas foram trocadas, quem o fez deve ter visto suas cicatrizes. Karen está elevando a voz contra Aaron por tentar alguns truques arriscados. Mas nossa garota aqui se sente aliviada, pois, julgar pela reação de Karen, provavelmente não foi ele quem trocou suas roupas. O que traz tanta alegria a ela é saber que mudou com sucesso o destino de Karen de perder um braço. Isso faz com que ela sorria calorosamente, a ponto de arrancar uma lágrima dos olhos de seu irmãozinho. Ele então muda de assunto, informando-a que a academia aprovou a entrada do Sir Roman como seu acompanhante, o que deixa Eren bastante incomodada. A gangue agora está no escritório de Ferdinand. Derek percebeu que Ferdinand mudou. Mesmo estando super ocupado, ele visita Eren todos os dias. A energia dele também está estranha. Ele costumava parecer impecável, mas agora tem esse olhar vazio. Isso deixa Derek super curioso sobre o que está passando pela cabeça dele. Ferdinand não consegue parar de pensar no que Aaron disse na floresta. Bem antes de desmaiar, ela lhe disse para não ser gentil e apenas odiá-la como todo mundo. Isso o faz questionar se ela realmente o odeia agora. Lilia interrompe o silêncio na sala, pois eles deveriam estar em uma reunião. Isso faz com que Ferdinand saia de seus pensamentos e se pergunte por que Lady Aecile ainda não chegou. Isso faz Almond dar a notícia de que ela foi ver Lady Aaron. Todos ficam chocados, pois ele está mostrando algum respeito por ela agora. Lilia também nota o alívio de Ferdinand ao descobrir que Aaron está acordada. Isso a leva a lembrá-los de como é estranho que um mestre de espada tenha aparecido de repente na Floresta do Norte e massacrado todos os monstros de nível médio. Acima de tudo, o ex-sogro de Ferdinand, o Duque Aecile, deve fazer uma aparição como instrutor convidado na academia deles. Dentro do quarto de Aaron, um anjo aparece para agradecer pessoalmente a Aaron, levando nossa garota a pensar o quão estranho
estranhamente pesada Azili é. Para surpresa de Aaron, Azili se senta ao lado dela e compartilha que curou suas feridas e trocou suas roupas. Azili viu todas, as suas cicatrizes, mas promete que não compartilhou nada com ninguém, já que Aaron parece preferir manter sua situação em segredo. Eu realmente espero que essa santa seja genuinamente bondosa. Aaron está confusa com a bondade, então ela pergunta diretamente a Azili se ela a odeia, o que leva a Azili a gritar que nunca se sentiria assim. Aaron se sente confusa porque realmente acreditava que Azili a desprezava, considerando que ela é a razão pela qual houve o rompimento entre ela e Ferdinand. Azili expressa suas desculpas por não poder discutir suas circunstâncias com Ferdinand, mas ela tranquiliza Aaron dizendo que não sente nenhum ressentimento por ela, especialmente porque Aaron salvou sua vida. Alguma teoria sobre qual é a verdadeira relação dela com Ferdinand? As duas senhoras escolheram se chamar pelo nome uma da outra, e assim, Aaron finalmente encontra uma amiga. Oh, meu coração fica tão feliz por ela. Aaron está de volta ao campo de treinamento e encontra alguém inesperado, Armin, que agora a trata com honorificências, deixando os outros alunos bastante surpresos. Aaron fica perplexa quando Omen menciona que ele se transferiu para a turma de iniciantes. É difícil acreditar, porque para chegar à turma avançada, um aluno precisa completar uma missão. Omen é conhecido por ter completado uma das missões de maior rank. Voltar ao zero simplesmente não faz sentido. Mas parece que Omen ainda se sente culpado por deixá-la para trás naquela noite, o que o faz perceber o quão fraco ele é. Ele também pede desculpas por ser tão arrogante com ela. E assim como Lady Acili, ele promete guardar as cicatrizes que viu para si mesmo. Ele então a desafia para uma luta, se ela já tiver se recuperado. Aqueles olhos cintilantes mostram o quanto ele deseja se tornar mais forte. Eren entende isso, porque são os mesmos olhos que ela tinha em sua terceira vida. Então, ela aceita felizmente seu desafio. É só eu ou Omen está realmente se tornando charmoso? Ramen chega à academia e nota o Duque Acili, o comandante da primeira ordem de cavaleiros do Império e um mestre da espada admirado por todos os cavaleiros. O Duque está na área para verificar toda a situação dos monstros. E já que Ramen foi avistado, ele acha que é hora de cumprimentar o Duque adequadamente. O Duque Acili percebe que Ramen é um cavaleiro de elite, mas ainda fraco. Então ele simplesmente o ignora e vai checar Eren, que está no campo de treinamento. Parece que algo emocionante está acontecendo. Os alunos estão atônitos, porque Eren não está apenas se defendendo contra Omen. Ela está realmente vencendo, após copiar a técnica de espada dele, tendo-a testemunhado apenas uma vez. Quão épico é isso? Aaron ajuda Omen a se levantar, e, agora que podem conversar casualmente, parece que ela acaba de conquistar mais um amigo. Estou realmente começando a amar esse cara. Duque Acili parece ter visto toda a luta. Ele até elogia Aaron por seu incrível talento. Mas o que realmente choca nossa garota é quando ela vê Ramen na multidão. Roman era alguém em quem Eren sempre podia contar em sua vida passada. Mas aqui vem a reviravolta maluca. A pessoa na capa que acabou com sua vida acabou sendo ele. Ele se aproxima dela. Só de pensar no quão messed up ele é, faz com que ela empurre sua mão para longe. Ela disfarça como se estivesse suada. Mas então, o atinge com um sorriso genuíno e diz que é ótimo vê-lo. Claro! Obviamente, ela vai se vingar desta vez e estou ansioso para isso, minha rainha. Se o papel de Coralia é cortar as asas de Aaron, então o papel de Roman é interpretar o papel do salvador de Aaron, embora seja mais um salvador fake. Uma vez, Aaron passou por uma experiência difícil quando uma cobra a picou na perna. Roman veio ao resgate, mas a verdade é que ele viu tudo acontecer e esperou um pouco antes de intervir para ajudá-la. Ele flertava de maneira brincalhona com ela e realmente gostava de ver o rosto dela mudar de triste para sorridente, porque achava isso muito engraçado, desagradável e feio. Espero que você fique careca. Felizmente, Aaron não precisa perder sua voz com esse cara, já que eles são chamados para a aula. Então, ela e Armin saem, deixando Ramen para trás. Olha esse cara desagradável, que parece chateado porque Aaron o empurrou para longe. Mas então ele sorri, como se fosse lembrá-la quem é seu salvador. Oh, sério? Você é o tipo de cara que as mulheres querem deixar no vácuo? Duke. Acili encontra Ferdinand em seu escritório. Mas o tom formal do Duke leva Ferdinand a encorajá-lo a falar de forma mais casual, considerando o relacionamento próximo do Duke com sua mãe e como ela o cuidou durante a infância. Parece que Ferdinand cometeu um pequeno erro aqui. Depois de dar ao Duque o sinal verde para tratá-lo como de costume, o velho agora expressa sua frustração. Ele diz que enquanto estava nas Montanhas do Sul lidando com monstros, Ferdinand se envolveu com Aaron sem informá-lo. O Duque descobriu que o imperador foi quem organizou o noivado.
Mas honestamente ele ainda está super irritado que Ferdinand simplesmente abandonou sua filha. Ferdin aceita livremente a fúria do duque. Mas olhem quem mais está na sala. Lady Acili lembra ao pai que a relação dela com Ferdin é simplesmente um contrato. Então, aí está, pessoal. Eles não eram realmente amantes. Ela diz ao pai para não menosprezar seu amigo Aaron. Com um sorriso, ela garante que ele também se dará bem com ela, já que ela é muito forte. O duque não pode deixar de reconhecer o talento notável de Aaron. Ele pergunta a Ferdinand se a decisão de aceitar o noivado foi influenciada pelo reconhecimento das habilidades dela através dos seus próprios poderes. Ferdin Lexia tem uma habilidade especial que é passada pela linhagem Lexia. Isso lhe permite ver o passado de uma pessoa, conhecido como os olhos que veem a verdade. Agora faz sentido o porquê de ele não ter sido tão julgador com Aaron. No entanto, o poder de Ferdin não é algo que ele pode controlar. Ele simplesmente aparece aleatoriamente. Por isso, ele afirma que não viu nada sobre as habilidades com a espada de Aaron. O duque percebe rapidamente que Ferdin deve ter visto algo diferente, mas o príncipe se recusa a compartilhar. O velho decide não insistir mais, mas lembra gentilmente que o imperador está sempre à procura de uma oportunidade para derrubá-lo. O duque Acili, um dedicado mestre de espadas que fez um voto de manter-se afastado dos assuntos da família imperial, se verá incapaz de ajudar Ferdinand quando chegar a hora. Ele sabe que o imperador concedeu a Ferdinand o poder de se casar com a chamada vilã do império. Se Aaron cometer qualquer erro, ele pode culpar Ferdinand por não controlar sua dama. Honestamente, mal conhecemos o imperador, mas já estou completamente fedido dele. Depois disso, o duque quer saber o que realmente aconteceu durante a subjugação, pois é bastante incomum para um cavaleiro comum derrotar uma horda de monstros. Ele pergunta a Ferdinand se houve realmente um mestre de espadas envolvido. No entanto, Ferdinand não pode fornecer respostas ao duque, porque eles também não conseguiram avaliar a situação. Tudo já estava em ruínas quando chegaram. No entanto, ele se sente curioso sobre a possibilidade que essa pessoa misteriosa possa fazer parte da equipe de subjugação. O Duque Acili está empolgado para descobrir quem está escondendo seu poder. Faz bastante tempo que ele não enfrenta um oponente digno. Esta noite, ele está especialmente grato a Ferdin por ter salvado sua filha. O príncipe sorri e suavemente recusa a apreciação, acreditando que é Feradin e Aaron que realmente merecem. Ferdam nasceu de uma concubina, mas ele tem uma aura tão calorosa e bondosa. Se você perguntar a qualquer um na academia, eles dirão que ninguém é mais digno do título de príncipe do que ele. Há alguns meses, Ferdinand e Lady Acili, que são próximos desde a infância, exibiram felizmente seu relacionamento romântico para todos, chamando muita atenção. No entanto, assim que se encontram a sós, eles rapidamente se afastam um do outro, sentindo-se muito enojados com o que acabou de acontecer. Eles acabam até discutindo. Sim, eles realmente agem mais como inimigos do que como amantes, quase como se fossem irmãos. A razão para criarem esse contrato de relacionamento falso é devido às disputas de poder e um pouco de rancor pessoal. Está claro que o imperador tem uma afeição especial pelo primeiro príncipe, uma vez que ele é filho da imperatriz oficial. Ferdin, sem laços com a nobreza imperial, se encontrou em desvantagem até que Lady Acili entrou em cena. Com seus poderes de santidade, ela deve ter percebido algo sobre o imperador que levou ao seu ressentimento em relação a ele. Como Ferdin precisa de uma conexão para garantir sua posição, Lady Acili, que acredita na capacidade de Ferdin de contrabalançar a tirania do imperador, decidiu entrar em um contrato. No entanto, isso foi mais fácil de dizer do que fazer, pois fingir ser amantes realmente deixou a senhora exausta. Isso a levou a pedir a Ferdinand que cancelasse o contrato, se ela assim preferisse. Eles não podem fazer isso, porque Ferdinand certamente não sobreviveria a essa luta pelo poder. Mas nosso rapaz aqui está preocupado que ele possa estar colocando-a em perigo ao se envolver com ele. Lady Acili lhe lançou um olhar sério e disse que fez o contrato não para salvar sua vida, mas porque, como santidade, sabe que está fazendo o que é melhor para seu império. Então espere. Ferdin pode ver o passado. Enquanto a santa pode ver o futuro, naquele momento, eles estavam lidando com o relacionamento forçado de Ferdinand com Aaron Loritus. Por causa das conversas sobre noivado, o imperador instruiu Ferdinand a comparecer ao banquete para conhecer Aaron. Isso deixou-o sem escolha, mas ir. Foi então que Ferdinand encontrou Eren pela primeira vez. Assim que nossa pobre garota entrou no salão do banquete, os nobres não puderam deixar de comentar sobre ela ser uma vilã que forçou o segundo príncipe a se engajar com ela. Aaron se afastou e foi para o canto, o que despertou a curiosidade de Ferdinand. Sendo o garoto bondoso que é, ele decidiu oferecer-lhe um bolo. Justo quando Aaron estava prestes a falar, o poder de Ferdinand ativou inesperadamente, concedendo-lhe uma breve visão do passado de Aaron. Ele viu uma jovem Aaron chorando sozinha,
e isso trouxe de volta memórias do seu próprio passado. Depois disso, Ferdinand saiu de seu transe, mas infelizmente estava lidando com uma forte dor de cabeça devido aos efeitos colaterais de seu poder. Isso levou todos ao redor a pensar que Eren deve ter dito algo terrível a ele. Uma vilã com uma personalidade podre, foi como a chamaram, e isso estava começando a afetar Eren. Ela decidiu se retirar, mas quando Ferdinand olhou para seu rosto com lágrimas, lembrou-se do passado que havia testemunhado. Ele pegou sua mão e levantou a voz para agradecê-la por se preocupar com ele, que estava se sentindo tonto. Isso deixou nossa garota confusa, até que percebeu que ele estava falando alto de propósito para que os curiosos pudessem perceber. Além disso, Ferdinand entregou o bolo a Aaron e sorriu ao lhe dizer para aproveitar a refeição, o que a emocionou e a levou a agradecê-lo. Eles eram tão bonitos. Ferdinand voltou ao dormitório da academia, se sentindo cansado da festa, mas seus pensamentos ainda estavam em Eren. Ela era conhecida como a bruxa do Império, mas ele nunca a viu causando problemas. Mesmo no banquete, ela permaneceu silenciosa no canto e saiu cedo. Esse homem é o único que tem senso. Você tem meu voto. Então, ele se sentou em seu lugar na janela, e quando olhou para fora, ficou surpreso ao ver Eren debaixo de uma árvore, cantando com um gato no colo. Todos pensam que Ferdin é o perfeito segundo príncipe. No entanto, seu próprio pai o desprezava por se parecer com sua mãe. O pai o rotulou como um meio-sangue inútil. A mãe de Ferdin é uma santa do reino sagrado, mas esse pai imundo esmagou isso. Ele governou e tornou sua mãe uma concubina. Para o pai, Ferdin é alguém que manchou o sangue imperial. Se o pai descobrir que ele herdou o poder especial, certamente será condenado à morte. Olá, 911. Podemos ver? Se o imperador tem alguma inteligência lá em cima? Raptou um cientista e ainda faz pouco do garoto apenas por existir? Sério? Devido à sua situação, Ferdin não tem tempo para pensar nos outros, mas ele se viu curioso sobre uma chamada vilã. Ele a viu sorrindo calorosamente para um gato naquela noite. No dia seguinte, na aula, Ferdin percebeu que o gato abandonado era o mesmo gatinho magro que tinha visto antes. Mas agora, ele parecia saudável, o que significa que Aaron deve ter cuidado dele. De qualquer forma, os membros potenciais da Ordem dos Cavaleiros de Ferdin, Derek, Karen, Aemon e Lilia, não sabem sobre seu contrato com Lady Asili, nem os detalhes de sua situação familiar, mas todos sabem sobre o maltratamento que ele sofreu do Imperador. Derek se aproximou dele com uma expressão preocupada e perguntou se algo tinha ocorrido errado no banquete, já que o maligno Aaron estava lá. Ferdin aproveitou a oportunidade para lembrá-lo a não confiar sempre em rumores. Contudo, Derek ignorou suas palavras, alegando que nenhuma pessoa boa teria rumores tão negativos a seu respeito. Ele acredita que deve haver algo errado com Aaron, mas ficou surpreso quando Ferdin ainda não acreditou nos rumores. Hoje é a 8ª vez que Ferdin viu Aaron alimentando feliz o gato abandonado atrás de seu dormitório. O dormitório de Ferdin fica no prédio velho, então os estudantes raramente aparecem por lá. Isso significa que há pouca chance de encontrar pessoas. Deve ser por isso que Aaron escolheu aquele local para alimentar o gato. Desculpe, querida, mas ao contrário do que você pensou, na verdade, havia alguém que notou você e estava ciente do seu pequeno segredo. A vida do nosso charmoso príncipe Ferdin como o desprezado segundo príncipe. A pressão estava sufocante. Esperar por Aaron na janela todas as noites e ver seu sorriso tornava tudo um pouco mais suportável. Esses dois realmente merecem toda a felicidade da vida. Uma noite, Ferdinand acordou com o som do trovão e imediatamente pensou no gato. Quando olhou pela janela, viu Aaron de joelhos. Ele rapidamente correu para fora. Ficou na chuva, segurando um guarda-chuva, mas logo percebeu que era tarde demais para ajudar, pois Aaron já havia enterrado seu gato. Após um mês, as coisas voltaram ao normal, e Ferdinand parou de olhar pela janela, já que Aaron nunca voltara. Como ela vinha de um departamento diferente, eles nunca cruzariam caminhos novamente. Agora que o pequeno gatinho não estava mais lá, os alunos não paravam de falar sobre os rumores de noivado. Derek se apressava em afastá-los, deixando Ferdinand se perguntando por que esse amigo havia decidido segui-lo. Ferdinand acredita que não é mais do que uma bela casca vazia, e que todos que o seguiram o abandonaram ou sofreram ao seu lado. Mas Derek não se incomoda. Ele pensa que, como todos passam por dor, é melhor compartilhar esse fardo com a pessoa a quem quer ser leal. Tudo isso mantendo um sorriso no rosto. Isso surpreende Ferdinand, e ele ri, dizendo que sua equipe é realmente louca. Esses são amigos fiéis. Ferdinand nunca se aproximou de Aaron porque temia causar mais dor a ela. Mas pela primeira vez, ele se sentiu grato ao pai, pois fez com que Aaron se tornasse sua após uma cerimônia de noivado. A próxima vez que viu Aaron foi quando ela se juntou ao departamento de esgrima. Uma parte dele ficou animada com a oportunidade de conhecê-la melhor. Ele se apaixonou primeiro e foi mais forte.
forte. No entanto, Aaron evita deixá-lo chegar mais perto até hoje, quando pede uma conversa privada com ele. Ela descobriu pela Lady Acili que Ferdinand seria designado para outra missão e suspeita que será encarregada da mesma tarefa. Então pergunta se podem trabalhar juntos. Nosso querido amante secreto parece surpreso, mas posso imaginar seu coração disparando agora. Ferdinand é tão fofo, mas... alguém simplesmente teve que estragar meu bom humor. E é Remoran quem os observa. Ramonster ouve da guerrilha que o imperador ordenou ao segundo príncipe e seus cavaleiros que eliminem a tribo dos lobisomens, com o conde Leon seguindo-os. Porém, ele garante que não irá ajudar. Eles pretendem eliminar Ferdinand durante a viagem, enquanto Roman servirá como segurança de Aaron. Mas, quando estão sozinhos, ele pretende empurrá-la para a água, ajudando-a e, em seguida, cortando seu braço. Calma, princesa, ou essas palavras voltarão. A expedição começa. Sua missão é submeter os Wolfkin e resgatar aqueles que foram capturados. No entanto, como as bestas são inteligentes e fortes, um cavaleiro reserva, como o grupo de Ferdinand, pode precisar de um suporte extra para lidar com a situação. Assim, o imperador decidiu designar o Conde Leon, um dos mestres de espada do Império, para ajudar. Agora eles estão a caminho do local de encontro para se juntar ao conde. Durante a viagem, todos notam que Ferdinand e Aaron sempre estão juntos, o que deixa o pequeno irmão realmente furioso, e é até um pouco adorável. Naquela noite, eles montam acampamento. Os dois sentam-se juntos, o que parece um pouco incomum para o grupo. Porém, Amon percebe algo diferente. É Ramon quem não consegue parar de lançar olhares gélidos para Aaron. Homem soube por Karen que o Sir Ramon tem cuidado de Aaron desde que ela era criança, o que os torna bastante próximos. No entanto, Homem acha isso curioso, pois os olhares frios que Ramon dá a Aaron não parecem mostrar essa proximidade. Homem querido, continue sendo incrível. Quando vê os dois indo em direção à floresta, Eric e Karen decidem segui-los. Mas Homem, que parece estar torcendo pelo casal, os impede e os puxa para se prepararem para o acampamento. Os dois chegam a um lugar onde lindos vagalumes iluminam a floresta. Enquanto Ferdinand aprecia a cena, Aaron se prepara para proferir as palavras que lhe faltaram coragem para dizer em sua vida passada. Ela quebra o silêncio e informa que irá cancelar o noivado, o que o surpreende e o leva a perguntar o porquê. Ela supõe que ele não gosta do noivado e diz que também não o deseja. Então, não há sentido em continuar o relacionamento. Aaron se vira e vai embora. Ferdinand, em pânico, quase segura a mão dela, mas decide não fazê-lo. Ele fica parado, todo confuso. O noivado foi forçado, mas é um fato que ela foi a razão pela qual Ferdinand e Lady Acili tiveram que se separar. No entanto, nenhum deles guarda ressentimento em relação a ela, seja em sua primeira vida ou nesta. Para mostrar sua gratidão, Aaron escolhe não arrastar Ferdinand para baixo com ela. Raman tem ouvido a conversa, mas num piscar de olhos, Eren desaparece. Ferdinand decide sair também. No entanto, uma aura arrepiante pega Raman de surpresa. Ele saca sua espada, parecendo muito assustado. Ele vê que é Eren, com aqueles olhos intensos de assassino, perguntando por que ele está se escondendo. Os dois caminham silenciosamente perto de um lago, com Aaron à frente. Raman não pode deixar de sentir-se perplexo pela aura incomum que ela emana. É algo que ele nunca havia experimentado antes. Era mais do que apenas uma sensação de intenção de matar. Dava a impressão de que ele estava olhando diretamente para os portões do inferno. Eles pausar quando Aaron, com uma expressão séria, pergunta mais uma vez por que ele está espionando-a. Isso leva Raman a explicar que só estava seguindo ela por preocupação. Ele, então, lhe oferece aquele sorriso repugnante, lembrando-a gentilmente de que, embora Ferdinand seja conhecido como um bom homem, é prudente ter cautela com alguém que ela não conhece bem. Este é o cara que Eren confiou e admirou tanto até descobrir que tudo era apenas uma mentira. Não importa quantas vidas ela tenha vivido, ela simplesmente não conseguia esquecer a expressão sorridente que Raman tinha quando a atravessou com a adaga. Mesmo que ele seja um vilão de segunda categoria e alguém tenha dado a ordem para assassiná-la, não havia sinal de dor ou culpa em seu rosto, apenas um senso de alívio. Eren simplesmente não consegue entender por que ele pôde ser tão cruel quando ela sempre o tratou com bondade. Frustrada, ela começa a explicar que, quando uma espada perfura o corpo de alguém, realmente dói, e eles tremem de dor antes que tudo acabe. Raman dá um passo para trás, totalmente perdido, e sugere que voltem para o acampamento. Aaron concorda, mas ao se virar para ir embora, ele dá um sorriso maligno. Em sua vida passada, Aaron recorda um momento quando ela e Roman estavam passeando perto de um lago. Alguém a empurrou para dentro da água. Roman estava lá para ajudá-la. Mas depois daquele incidente, a ansiedade dela aumentou a um ponto em que confiar em alguém se tornou realmente difícil. Agora, ela percebe que tudo isso fazia parte do plano de Roman desde o começo. Assim como agora, Roman está prestes a empurrá-la novamente. Mas Aaron se vira para olhá-lo com tanta raiva que Roman começa
começa a sentir que ela é perigosa. Ele saca sua espada, mas bam, seu pulso se separa do braço, forçando-o a gritar de dor. Aaron sorri, feliz por esse cara não ter mudado nada, porque ela poderia ter dado a ele uma chance de ser perdoado. Então, ela sorri e desembainha sua espada novamente. Senhor, isso não foi muito legal. Faça de novo. O grito dele está se tornando tão alto que Aaron tem que tapar sua boca, fazendo-o perceber que está enfrentando a morte. Assim que ela o solta. Ele começa a confessar que Coralia disse a ele para garantir que ela nunca fosse capaz de usar uma espada novamente. Ele então faz um ato triste, pensando que ela confiará nele. Sabendo que Aaron não pode deixá-lo ir, já que ela sempre desejou amor, ele acredita que até mesmo a menor quantidade de afeto o conquistará. Mas, Senhor, isso nunca funcionará com nossa garota novamente. Ela declara que aquele é o fim da história dele. Ele começa a tremer e chorar, enquanto implora que ela poupe sua vida. Ele até a ameaça com o inferno. Isso a faz murmurar que ela também já havia implorado a ele antes, no dia em que Roman assassinou Aaron. Ela se agarrou aos pés dele, pedindo para que ele poupasse sua vida, mas ele nunca ouviu. Então, ela está simplesmente retaliando pelo que ele fez a ela. Ela perfura seu coração com a espada, e como uma rainha selvagem, diz a ele para esperar por ela, porque uma vez que sua vingança esteja completa, eles podem se encontrar novamente no inferno. Essa é a linha mais fria de todas. Enquanto isso, Ferdinand retornou ao acampamento ofegante, informando a todos que Aaron se foi. O segundo príncipe fica frustrado, dizendo que já pesquisou toda a área, mas não a encontrou. Então eles precisam acordar todos para começar a procurar novamente. Mas, para sua surpresa, Erin aparece saindo de sua tenda. Ela afirma que voltou diretamente ao acampamento após a conversa deles. Quando ele está pronto para segurar a mão dela, ela imediatamente a afasta, insistindo que ele não deveria se preocupar com ela. Mesmo no passado, Ferdinand sempre se preocupou com ela e nunca acreditou que ela mataria Calypso, porque ela não é esse tipo de pessoa. Ele foi paciente com ela, assegurando que se ela estivesse pronta para contar algo, ele a ajudaria. Mas nesta vida, as coisas mudaram. As palavras finais de Roman, dizendo que Eren nunca seria amada porque agora é uma assassina, não a incomodam. Ela está ok com Eren a desprezando. Ela joga o corpo frio de Hammond por um penhasco, declarando que se sua espada a transforma em uma vilã, então que assim seja. Afinal, ela está acostumada a ser odiada. E se alguém tentar prejudicar Ferdinand durante a noite, ela está mais do que disposta a se tornar um demônio. Oh meu Deus, palmas lentas para minha rainha. No dia seguinte, enquanto se preparam para continuar a jornada, Karen aborda Eren e pergunta se ela viu Roman. Nossa garota de aparência inocente simplesmente afirma que não o viu. Isso preocupa Karen, porque a tenda de Roman está vazia e seu cavalo desapareceu. Bem, Eren preparou tudo e enviou o cavalo para fazer todo mundo acreditar que Roman tinha voltado para a propriedade de Lourdes. Ferdinand não consegue acreditar que o cara saiu sem sua permissão. Então, ele começa a fazer perguntas até que Homem, meu amigo, apoia Eren e diz que eles deveriam simplesmente ir embora. Homem assegura a eles que, como Hammond é um cavaleiro de alta patente e a área contém poucos monstros, nem mesmo as criaturas de baixo nível estariam a salvo. Homem acredita que é melhor que Hammond não esteja com eles, porque ele sente uma vibração ruim dele e não confia em ninguém da família Leras. Após testemunhar as costas machucadas de Eren, Armin suspeita que alguém da família de Eren fez isso com ela. Com a exceção de Karen, que não é capaz nem cruel o suficiente para ferir sua irmã. Eles também estão sob uma pressão de tempo para se encontrar com o Conde Leon, então Ferdinand decide que devem se preparar para partir. Eren sente um alívio por não terem investigado mais sobre o paradeiro de Roman. Enquanto ela arruma sua bolsa, fica surpresa quando Ferdinand de repente a agarra. Ele pergunta se ela poderia montar ao lado dele hoje também, mas Aaron parece estar planejando trocar de lugar com Derek. Meu garoto aqui decide mudar sua abordagem. Ele diz que a quer ao lado dele. Isso é uma vontade, não uma pergunta. Está ficando ousado, não é, príncipe? Ele também a lembra de que foi ela quem pediu para que ele ficasse ao seu lado durante toda a viagem. Então, ele não pode recusar agora. Ao saírem da zona segura, eles percebem que precisam enfrentar os monstros. Quando se aproximam do território dos lobos, notam que há menos pessoas ao redor. Para agravar a situação, começa a chover sem parar, mas, felizmente, encontram uma estalagem onde podem descansar. Afinal, até os cavaleiros mais bem treinados precisam de descanso. Neste momento, todos estão desfrutando de um banquete. Eren pode sentir a exaustão no ar, o que não é bom, já que eles partirão para as montanhas amanhã e precisarão deixar os cavalos para trás. Ela não participou dessa missão em sua vida passada, então não sabe o que esperar. Tudo o que sabe é que todos voltaram bastante feridos. Isso parece o calmaria antes da tempestade. Ferdinand, junto com Karen e Derek, termina de cuidar dos cavalos.
Ao entrarem na taverna, Ferdinand se sente um pouco incomodado ao ver como Aaron está sorridente com Oman. Alguém está ficando com ciúmes. Mesmo assim, como líder, ele escolhe deixar seus sentimentos de lado por enquanto e se concentra em garantir que todos voltem em segurança. Enquanto todos se reúnem para comer, ele percebe que Lilia está faltando. Parece que ela está sozinha, usando um círculo mágico e segurando uma moeda de ouro. Isso é suspeito. Naquele dia, uma criada com um manto trouxe o corpo de Calypso de volta para Lilia ver. A criada compartilhou uma mensagem de Aaron para Lilia, dizendo que a bolsa de moedas de ouro era destinada ao funeral. Lilia detestava Aaron e vê-la sorrir, agora dentro da taverna, a deixa enjoada. Mas parece que uma pessoa encapuzada se encontra com Lilia e lhe dá alguns conselhos sobre como se vingar. Eu entendo que ela está brava, mas tipo, realmente agora é a hora? Você está aqui fazendo suas próprias coisas. Mas saiba que isso vai impactar todos ao seu redor. Após uma semana, chegaram ao local da reunião e decidiram esperar até escurecer. Mas o Conde Leon nunca apareceu. O Conde sempre está pontual. Ele definitivamente não iria contra as ordens do imperador. Então Derek e Ferdinand estão convencidos de que algo está errado. Desculpe, meninos, mas a ordem foi para não ajudar vocês. Ferdinand acha que deveriam voltar, já que não podem enfrentar as tribos Wolfkin sozinhos. Mas Derek sente que deveriam pelo menos tentar mostrar que se esforçaram. Especialmente porque um dos cavaleiros pode ser um espião. Ferdinand conhece os riscos. Se voltarem sem nada, o imperador não apenas o punirá, mas também a todos os seus subordinados. Assim, ele decide explorar a área, mas tem uma condição para Derek. Depois disso, eles se dividem em equipes de 4 para explorar o território Wolfkin. Quando todos voltaram, estavam todos bastante feridos. Amon e Lilia também foram sequestrados enquanto tentavam conter os Wolfkin para ajudar os outros a escapar. Os cavaleiros estão completamente em pânico e, honestamente, parecem não conseguir lidar nem com as abelhas. Portanto, não há chance de salvarem os reféns. No entanto, uma coisa é certa: Aaron pode salvá-los. Agora, ela só precisa descobrir se levar Ferdin junto é uma decisão mais segura ou não. Do nada, ela sente uma súbita onda de adrenalina e empurra Ferdin, justo quando uma lança passa por eles. Todos ficam surpresos. E então, entendem que os Wolfkin, que parecem coelhos, estão aqui. Loki, assustador. Mas temos Aaron. Então vamos lá. O coração de Arden dispara enquanto ele rapidamente avalia que há 10 licantropes à sua frente. Ele sabe que, se uma luta começar, o reforço dos licantropes definitivamente chegará, devido à sua excelente audição. Além disso, a maioria dos seus cavaleiros ainda está em estado de pânico, o que pode levar a mais vítimas. Portanto, ele ordena urgentemente que todos corram. Aaron, então, considera distrair os licantropes para ajudar todos a escaparem. Ela rapidamente joga uma moeda para eles, fazendo com que os licantropes fiquem mais violentos e comecem a perseguir Aaron enquanto ela corre em direções diferentes. Alertando, Ferdinand dashes towards Aaron. Ele urge Derek a seguir em frente e o lembra de sua promessa. Isso faz Derek hesitar e mudar seu foco para Karen, que também está prestes a correr na direção de Aaron. Ele agarra Karen firmemente e informa que Ferdinand o deixou encarregado da segurança da equipe, o que ele pretende cumprir. Sugere que Karen faça o mesmo. Enquanto isso, Aaron está prestes a acabar com o último lobisomem. Quando ela sente alguém se aproximando, é Ferdinand, o que a faz se perguntar por que ele a seguiu até ali, em vez de matar o lobisomem. Ela rapidamente transmite seu aviso para o Alpha. Se eles se atreverem a prejudicar os humanos que capturaram, é melhor se prepararem. Sua presença arrepiante faz um lobisomem fugir em medo. Gosh, ter um monstro correndo assim. Nossa rainha é realmente aquela garota. Ferdinand não percebeu naquele momento que os lobisomens são notórios por nunca permitir que intrusos escapem. E dadas suas habilidades, ele sabe que não. Voltaria vivo. Pior ainda, poderia ser feito refém e causar problemas para o Império. Ele então acredita que ir atrás de Aaron não mudará nada. Quando vê ela liderando os lobisomens para longe, percebe que se não a perseguir imediatamente, vai se arrepender pelo resto da vida. Em frustração, ele alcança seu pingente, pedindo à mãe para ajudá-lo a encontrar Aaron em segurança. E como um milagre, Aaron chama seu nome, curiosa sobre por que ele está ali. Ver Aaron traz um certo alívio de que ela está a salvo. Mas quando ela lhe diz para voltar, ele corre na direção dela para esclarecer se ela planeja resgatar Lilia e Homem sozinha. Ele então interpreta seu silêncio como uma resposta e sabe com certeza que ela é improvável de mudar sua decisão. Portanto, ele decide se juntar a ela, o que a faz hesitar por um momento antes de considerar que ele estaria mais seguro com o mestre da espada. Assim, ela eventualmente concorda. No entanto, ela enfatiza que se a situação se tornar realmente perigosa, ele deve recuar e deixá-la assumir o comando, ao que ele concorda prontamente.
Claro que ele não pretende se esconder atrás dela. Ele apenas sabe que, se discutir, ela não o deixará acompanhar. À medida que eles se aventuram mais fundo na floresta, encontram um bom lugar para descansar. Isso dá a Ferdinand a chance de perguntar a Aaron por que ela decidiu salvar Lily e Oman. Isso a leva a explicar que está pagando dívidas, confundindo-o. Antes que ele possa reagir, ela rapidamente pergunta por que ele veio até ali, em vez de enviar outro cavaleiro em seu lugar. Ele hesita em revelar seu verdadeiro motivo, que é por causa dela, e em vez disso diz a ela que não pode ignorar que todos vieram nessa missão por causa dele. Ele se recusa a deixar que alguém sacrifique a vida por sua causa novamente. Ferdinand sente uma estranha familiaridade enquanto observa Erin, como se tivesse esquecido algo. À medida que se aproxima, Erin se pergunta se ele poderia conseguir vislumbrar seu passado através de seus poderes. Em sua vida anterior, ela tinha se tornado ciente das habilidades de Ferdinand, o que a deixava ansiosa, pois ele poderia ver todas as vidas que havia vivido, incluindo o futuro trágico em que ele morre por causa dela. Ela desvia o olhar rapidamente, mas Ferdinand pergunta urgentemente por que ela deseja quebrar o noivado enquanto olha em seus olhos. Ele insiste que não quer terminá-lo. Eu sei, pessoal, eles estão no meio de uma missão de resgate, mas estão tirando um tempo para recarregar suas forças. Então eu digo, vá em frente e conquiste meu amigo. Aaron sente como se estivesse sonhando ao ouvir ele afirmar que não quer terminar o noivado, embora saiba que ele não gosta dela. Ela então se pergunta por que ele lhe dá a impressão de que tem afeições por ela. E justo quando ela está prestes a dizer algo, ouvem um barulho que os alerta. Eles dão uma espiada e veem os lobos gigantes brincando com um menino refugiado, enquanto ele clama pedindo para que o deixem ir. Fogo de repente irrompe dele, assustando o lobo gigante. Aaron se lembra que, em sua primeira vida, o Império foi atacado por lobos gigantes liderados por um menino humano, um mago capaz de desencadear fogo à vontade. E agora ela luta para acreditar que seja verdade. Cabelos negros, olhos vermelhos, poderoso e traumatizado. Sim, ele tem o pacote inicial do Frio Duque do Norte. O lobisomem furioso agarra o menino e ameaça arrancar seus olhos como punição por queimar seu braço. O garoto, helpless, fecha os olhos e aceita seu destino. Em um instante, Aaron avança, cortando os braços do monstro. Ferdin pega a criança que está caindo. Ela cuida do resto rapidamente, deixando-o surpreendido, pois ele não havia percebido o quão habilidosa ela é. Sua reação a deixa inquieta, porque mesmo sem usar aura de espada, ele pode ter sentido que ela está muito além de uma iniciante. Na verdade, ela oculta suas habilidades e a verdade de que é uma mestre de espada, pois acredita que seria difícil continuar vivendo como está agora. Além disso, ela precisa estar atenta a Coralia. Ferdin pausa, pensando que Eren deve ter uma razão válida para esconder suas habilidades com a espada. Ele então sugere que se movam antes que outros lobisomens os encontrem, o que faz Eren pensar mentalmente por que ele não está perguntando nada. Quando Ferdinand se aproxima do menino, ele para ao ver o passado do garoto, fazendo-o informar rapidamente a Aaron que o Alpha está atrás da criança. Isso faz com que ela insista que devem salvar todos antes que os lobisomens notem os meninos com eles. No entanto, Ferdinand diz a ela que não sabem onde Amon e Lily estão sendo mantidos, levando-a a afirmar que sabe a localização deles, surpreendendo-o. Ela então revela que tem sentido a aura de Amon o tempo todo. Somente cavaleiros que atingiram o nível de mestre de espada podem rastrear um colega de tão longe. Definitivamente não alguém como Eren, que ainda é um iniciante. Ferdin não consegue acreditar que ela já atingiu esse nível, mas não há tempo para processar isso agora. Os lobisomens estão se aproximando, então terão que conversar sobre isso depois. Eles correm, com Ferdin carregando a criança, mas ele está cada vez mais preocupado, pois está indo direto para uma armadilha. Assim que ele diz isso, eles ficam cercados por enormes lobisomens falantes, que se aproximam por todos os lados. Aaron não perde tempo e o silencia em um instante, sangue chovendo. Então Cooley diz a Ferdinand que não cairão em nenhuma armadilha, pois ela não deixará que isso aconteça. Sim, senhora. Ela é o perigo. Depois que derrotam os lobisomens juntos, o poder de Ferdinand desperta de repente. Ele consegue vislumbrar o passado sombrio de Aaron. Ele vê a dor que seu eu mais jovem suportou nas mãos da madrastra, e a maneira como ela bandageava suas próprias feridas em silêncio, enquanto se convencia de que não estava machucando. Mas essa determinação eventualmente se despedaça. Ele a testemunha desabando em lágrimas pela morte de Calypso. Isso confirma que todos os rumores sobre Aaron são falsos. Ela não é uma vilã. Ela nunca maltratou suas criadas.
E mais importante, ela não foi a responsável pela morte do irmão de Lilia. Finalmente, ele tem certeza. De repente, o colar que Ferdinand recebeu de sua mãe começa a brilhar e o transporta para uma visão. Ele se vê ensanguentado debaixo de uma árvore, seu corpo perfurado por espadas. Ferdinand dá um passo à frente, mas hesita quando seu eu da visão pronuncia o nome de Aaron, segurando o colar e murmurando que ele não deve esquecer dela. No entanto, antes que ele possa processar isso, é puxado de volta à realidade. Ele olha para Aaron. Agora, tudo o que acabou de ver pesa sobre ele. Seu passado, seu sofrimento e a vida que ela suportou. Ele quer dizer a ela que não consegue nem começar a imaginar sua dor. Quer confortá-la de alguma forma, mas as palavras ficam presas em sua garganta. Ele teme que a pena possa machucá-la ainda mais. E mencionar seu passado pode forçá-la a reviver isso. Então, em vez disso, ele se contém e decide esperar até que ela esteja pronta para falar sobre isso sozinha. Ele estende a mão e lhe diz que confia nela, que ela deve fazer o que acredita ser certo, e que ele irá apoiá-la para que isso aconteça. Na mansão dos Luther, Charlotte, a criada de Coralia, é na verdade quem convence Lilia a buscar vingança. Ela assegura à senhorita Coralia que o plano delas está indo bem. Falando em Lilia, ela e Amen estão presos em uma prisão feita de pedras repelentes de mana. Essas pedras não podem ser quebradas nem por um mago, nem por um cavaleiro, a menos que você seja um mestre da espada. Sentindo-se desesperados, só podem esperar que Ferdinand não tente salvá-los. Sabendo que o príncipe segundo sempre coloca os outros antes de si mesmo, eles até desejam que Derek tenha conseguido detê-lo. Mas claro, Ferdinand chega de qualquer forma, com Aaron ao seu lado e a criança em seus braços. Não parecem uma família? Lilia e Homem estão obviamente chocados ao vê-los, mas não há tempo a perder. Aaron é forçada a revelar suas habilidades de mestre de espada para quebrar a cela repelente de mana, deixando ambos atordoados. E isso nem é o fim da história. Eles ficam ainda mais confusos e surpresos ao ver todos os guardas na entrada já mortos. Ao saírem, encontram toda a área cheia de lobisomens caídos, exterminados. Eles correm pela floresta antes que mais lobisomens possam alcançá-los. Mas, no meio da fuga, Lilia de repente para. Ela exige, brava, porque ninguém está questionando o poder de Aaron. Sua raiva transborda quando ela acusa Aaron de tratar a vida de seu irmão como se valesse apenas algumas moedas de ouro. Lilia se recusa a aceitar que o suposto assassino agora é um mestre de espada. Quão injusto é isso? Ela diz. Mas Aaron diz nada. Ferdinand, que já conhece a verdade, intervém. Ele se desculpa por não perceber quanta dor Lilia carrega, mas lembra que Aaron foi quem veio para resgatar eles, planejando fazer isso sozinha. Ele não pede que ela perdoe Aaron, apenas que reconsidere se Aaron foi realmente o culpado. De repente, Aaron sente uma lança voltada para Lilia e se lança para protegê-la, o que deixa Lilia confusa sobre por que Aaron parece tão desesperada para mantê-la segura. Naquele segundo, Ferdinand, sendo o mais próximo, empurra Lilia para longe do perigo e recebe o golpe por si mesmo. Na primeira vida de Aaron, Lilia se aproximou dela em um momento em que já havia perdido toda a esperança, enquanto Lilia se levantava como a mais jovem maga do Círculo 5. Lilia pensou muitas vezes em acabar com a vida de Aaron, e naquele dia, ela finalmente colocou isso em prática, tentando estrangulá-la. Mas a verdade era que Aaron estava esperando por isso. Ferdinand já havia falecido, e ela havia perdido a vontade de continuar. Ainda lembrando do desejo dele para que ela vivesse uma vida feliz, ela forçou-se a seguir em frente. Lilia era a saída de Aaron, portanto, ela não resistiu quando Lilia a atacou e simplesmente permitiu que acontecesse. Essa falta de resistência confundiu Lilia, fazendo-a hesitar. Ela empurrou Aaron para longe e se afastou. Apenas um dia depois disso, Aaron ouviu a notícia de que Lilia havia tirado a própria vida. Trágico. Ela foi movida pela raiva, mas no final, deve ter percebido que ferir Aaron não traria seu irmão de volta. De volta ao presente, Aemon pressiona o ferimento no ombro de Ferdinand para estancar o sangramento, enquanto Lilia faz o seu melhor para curá-lo. Aaron permanece calma, sabendo que o ferimento não é fatal. O mana da criança ajudou a desacelerar o impacto da lança, e com a cura de Lilia, Ferdinand ficará bem. Aaron volta sua atenção para os atacantes e entra em modo total de besta, cortando os lobisomens um por um. Em um tom gelado, ela avisa que os irritou, fazendo com que os restantes se afastem instintivamente. Foi quando eles perceberam que haviam cometido um erro. O Alpha então avança, envolvendo-se em um orbe escuro que aumenta sua força ao nível de um mestre espadachim, transformando a
luta em um verdadeiro desafio para Eren. Oman, observando atentamente, sabe que Eren é altamente habilidoso, mas até ela não consegue sustentar esse nível de combate para sempre. Durante o confronto, Eren recebe um golpe no abdômen e é levantada do chão pelo ataque do Alpha. Mas parece que isso faz parte de seu plano. Aproveitando a abertura, ela se aproxima e crava sua lâmina diretamente no coração do Alpha. A garota é esperta, mas é extremamente perigoso. O Alpha se transforma em cinzas enquanto Eren cai ao chão. Eren e Lilia correm para seu lado. Por um segundo, realmente parecia que o Alpha, ele estava dando a ela um Donut Rengoku, se é que você me entende. Lilia imediatamente começa a curar Eren. Ela o chama de louco por arriscar-se apenas para derrubar o Alpha daquela maneira. Mas Eren, mal se segurando, pega a mão dela e insiste que Lilia deve se concentrar em Ferdinand. Felizmente, Ferdinand já está estável, então Lilia pode se concentrar em curar Eren. Lilia está dividida. O que ela sempre acreditou sobre Eren, que ele é egoísta e cruel, não combina com o que está testemunhando agora. Então, ela avista o orbe escuro que o Alpha usou mais cedo e reconhece-o como o mesmo tipo de pedra de Monazite que Charlotte uma vez lhe deu. Isso apenas aprofunda suas dúvidas e confusão. Incapaz de entender tudo isso, ela coloca suas perguntas de lado por enquanto e foca em curar Eren. Boa decisão. Muito boa. Com a chegada da manhã, eles encontram o grupo de Derek, que estava procurando por Ferdinand, e acabou encontrando os refugiados no processo. De volta à Coralia, ela está satisfeita por Charlotte ter conseguido dar ao Alpha Lobisomem uma de suas pedras de mana sombria. Ah, Charlotte não é apenas sua criada. Ela também é uma mage das trevas. Essas pedras de mana sombria são criadas através de magia sombria e podem aumentar significativamente as habilidades de um usuário, mas vêm com sérias desvantagens, incluindo dependência e o risco de perder o controle e ficar berserk. Existe um comprimido supressor para manter esses efeitos sob controle, mas ele só funciona se tomado regularmente. Cornélia está ficando impaciente por não ouvir atualizações sobre Roman quando de repente recebe uma carta de Ferdinand, afirmando que Roman abandonou a missão e perguntando se ele tinha retornado à mansão Lurtas. Tanto Coralia quanto Charlotte se sentem inquietas, enquanto um homem de cabelos brancos na sala comenta que o plano deles provavelmente saiu do curso e pode em breve entrar em colapso. Tudo isso enquanto exibe aquele sorriso maligno. E esse homem não. É ninguém menos que Dithrian Rexia, o próprio príncipe. Ele já tem aquele olhar de vilão desprezível. Não estou nem um pouco surpresa. O segundo grupo da princesa decide ficar em uma estalagem em uma vila próxima. Quando Eren finalmente acorda, seus braços estão envoltos em bandagens. Para sua surpresa, uma de suas mãos está sendo segurada por um Ferdin adormecido. O pânico se instala, mas antes que ela possa reagir, a porta se abre e Lilia entra apressadamente. Ela agita Ferdin, acordando-o e dizendo que sua noiva finalmente está consciente. Ferdin se levanta sobressaltado e imediatamente puxa Eren para um abraço aliviado. Ele esperou dias por esse momento. Momentos depois, Lilia o expulsa, dizendo que precisa conversar com Aaron a sós. Assim que ele sai, ela cria uma barreira à prova de som ao redor do quarto. Lilia vai direto ao ponto e diz a Aaron que viu suas cicatrizes. Lilia explica que quando tentou trocar de roupa ficou confusa ao ver que tanto Ferdin quanto Amon a impediram. Mas após ver o corpo de Aaron, a reação deles fez sentido. Aaron, no entanto, fica confusa com o comportamento de Amon. Ela entende que ele já havia visto suas costas antes, mas Ferdin não tinha. Então por que ele reagiu da mesma maneira? Lilia percebe que ambos os meninos estão tentando ajudar Aaron a manter seu segredo, mas ela está desesperada para saber a verdade sobre Aaron e o que aconteceu com Calypso. Na verdade, toda vez que Aaron tentou falar sobre isso, foi recebida com julgamento. E pior, aqueles que acreditaram nela pagaram com suas vidas. Então, rompendo sua habitual frieza, Lilia segura a mão de Aaron e se ajoelha diante dela, implorando para que revele o que realmente aconteceu com seu irmão. Aaron planejava manter tudo enterrado, mas entende que Lilia merece a verdade. Então, ela conta tudo, exceto pela parte de ter vivido 3 vidas. Lilia fica em choque ao ouvir a verdade. Ainda assim, não é difícil para ela acreditar, especialmente porque o orbe sombrio que o Alpha possuía combina com aquele que Charlotte uma vez lhe ofereceu. Finalmente, Lilia entende. Charlotte não estava apenas alimentando-a com mentiras para enganá-la. Aaron era o verdadeiro alvo desde o começo. Finalmente está tudo no aberto. Minhas garotas precisam começar a se unir. Depois disso, Lilia se desculpa por tudo. Ela admite que estava tão consumida pela raiva que nunca parou um instante para questionar o que Charlotte lhe contara. Aaron, no entanto, diz a ela para não se culpar. Enganar as pessoas é simplesmente uma especialidade de Coralia. Ela diz isso com tanta naturalidade que faz Lilia hesitar. Lilia fica incerta se Aaron está realmente irritado ou não. Aaron está muito irritado. No momento em que ela menciona isso, um
vislumbre de sua presença intimidadora emerge, revelando o quanto ela tem segurado seus sentimentos. Isso até faz Lilia se encolher. Lilia não pode deixar de se perguntar por que Coralia iria tão longe para enganá-la apenas para atingir Aaron. Por que destruir sua reputação assim? E o que exatamente eles estão planejando por trás de tudo isso? Além disso, o orbe negro contém magia negra proibida, algo estritamente banido em todo o continente. Como Charlotte conseguiu colocar as mãos nisso? Olha só você agora, Sherlock, adorando essa Lilia mais afiada e perspicaz. Aaron também está tão desassossegado, especialmente porque as pedras de mana são rigorosamente controladas pela família imperial para manter a autoridade. Ninguém deveria ser capaz de possuí-las sem a permissão do imperador. Isso levanta ainda mais questões em sua mente. Se Ferdinand era o verdadeiro alvo deles, então por que ir tão longe, a ponto de abusar dela e empurrá-la até o limite? O que Coralia ganhou ao quebrá-la dessa forma? Ela falhou em descobrir a verdade em sua vida passada, mas desta vez é diferente. Ela pretende investigar tudo. De repente, Lilia se inclina mais perto de Aaron e, oh meu Deus, eu senti um momento uau por um segundo. Ela está realmente muito curiosa sobre como Aaron se tornou um mestre em espada, mas ela rapidamente se lembra de que Aaron deve ter suas razões para omitir essa parte. Não é desconfiança, apenas curiosidade, mas ela sabe que é melhor não se intrometer demais. Aaron então fala, dizendo que há muito tempo ela queria se desculpar com Lilia por não ter conseguido proteger o irmão dela. No momento em que Calypso é mencionado, as memórias voltam à tona. Sua bondade, seu sorriso e o tempo que passaram juntos. A mandíbula dela se tensiona, mas ela ainda consegue esboçar um sorriso forçado e doloroso ao dizer que Calypso foi um grande amigo, um verdadeiro homem bom. Ouvir isso faz a compostura de Lilia também ruir. Uma semana depois, a equipe de subjugação retorna após completar uma missão exigente e exaustiva, apenas para descobrir que o descanso terá que esperar. Eles ainda precisam decidir como lidar com os refugiados e enviar seus relatórios oficiais. Por causa disso, Ferdinand recebe a notícia de que um visitante chegará à academia, e esse visitante não é ninguém menos que o primeiro príncipe. Aaron finalmente retorna ao seu quarto e reflete sobre tudo o que aconteceu. Embora não pudesse impedir que Ferdinand se machucasse, conseguiram resgatar todos os refugiados e voltar em segurança. Ela também se sente confiante de que Lilia não tentará mais se machucar, e pensa que o relacionamento delas melhorou. Uma súbita comoção do lado de fora de seu quarto chama a atenção de Aaron. Quando ela abre a porta, é recebida por um impressionante cavaleiro bronzeado com cabelo laranja. Oh lá lá, mais um homem elegante. É Rohan, um leal cavaleiro do primeiro príncipe Dithrian, entregando uma carta urgente em nome da Marquesa Lutas. Isso levanta as suspeitas de Aaron. Por que Coralia enviaria uma carta através do primeiro príncipe? Eles se encontraram? Mesmo se tivessem ter o primeiro príncipe entregando, parece excessivo. Na carta, Coralia informa que Rohan não voltou para a mansão Lurfus e pergunta se ela sabe o que aconteceu com ele. Ela também menciona que, com a festa de vitória de Ferdinand se aproximando, planeja visitar a academia para vê-la e investigar o desaparecimento de Rohan. Aaron sabe que essa carta deveria assustá-la. Mas foi uma tentativa fofa. Coralia, nossa garota, simplesmente amassou e jogou fora. Aaron chama o cavaleiro de Sir Rohan, mas ele responde chamando-a de Lady Aaron, o que a irrita. Ela continua chamando-o de Sir Rohan até que ele fica frustrado e diz que ela está sendo rude. Aaron rapidamente dá um soco próximo ao rosto dele, fazendo-o estremecer. Ela lhe diz que ele é o realmente rude. Em seguida, ela se apresenta como Lady Aaron da Casa Lertis, mas mais importante, é uma estudante de esgrima. Portanto, como um colega cavaleiro, ele deve saber melhor. É Dame Aaron. No entanto, Rohan ainda está chocado com quão perto o punho dela está do seu rosto, o que faz a Lady rir. Isso o deixa ainda mais irritado. Com o crescimento de sua raiva, uma forte aura emana dele, a mesma energia que Aaron sentiu do Alpha antes. Então, ele é desprezível. Que desperdício. Para evitar distúrbios no dormitório, Aaron o aconselha a não revelar sua aura para ninguém que não seja um cavaleiro, e sugere que eles saiam juntos. Aaron então pega uma espada de madeira e a joga para Rohan, seguindo a regra da academia de que os duelos devem ser realizados com espadas de madeira. No entanto, para sua surpresa, o primeiro príncipe de Trian pega a espada em vez dele. Esse cara tem uma ótima reputação, assim como Ferdinand, mas Aaron sabe que ele é, na verdade, um canalha.
Dithrian a cumprimenta com um sorriso, mas quando ela dá um passo para trás, isso o irrita. Ele rapidamente agarra sua mão, segurando-a firmemente. Ele a olha com curiosidade, perguntando-se como alguém que nunca segurou uma espada poderia se tornar uma das 5 melhores alunas de sua classe. Aaron sempre odiou Dithrian, mesmo em sua vida passada, quando ela era criança. Coralia o apresentou a ela. No começo, ele parecia encantador, como um príncipe de conto de fadas, mas essa imagem se despedaçou no momento em que Coralia começou a machucá-la bem na frente dele. Desesperada, Aaron estendeu a mão e pediu ajuda, mas Dithrian simplesmente deu um tapa em sua mão. Então, como se estivesse repugnado, ele limpou a mão e a chamou de nojenta. Mesmo após sua morte, aquelas palavras nunca saíram de sua cabeça. Ok, ele tem sido um lixo desde a infância. Chega de passado. Ela não é mais aquela garota helpless. Aaron puxa a mão dela para longe e diz calmamente que seu lugar entre os melhores alunos é por causa de seu próprio talento. Ela costumava evitar o olhar de Dithrian, mas agora ela encontra os olhos dele com um olhar afiado que o pega de surpresa. Então, para seu desgosto, esse cara sorri timidamente, claramente intrigado pela mudança nela. Que nojo! Ele pede para ela mostrar suas habilidades com a espada, mas Aaron recusa, dizendo que ela precisa encontrar Ferdin. Deveria ter acabado ali, mas Dithrian não aceita um não como resposta. Ele agarra a mão dela novamente, seu aperto firme, e declara friamente que é uma ordem. Na sala de reuniões de Ferdin, Derek observa como todos se tornaram notoriamente calmos, especialmente Lilia, que agora parece muito mais à vontade após sua conversa com Aaron. Lady Acili está lendo feliz um livro para uma criança refugiada que atualmente está na academia, já que ele não tem família para voltar. Por outro lado, Karen continua visivelmente inquieta e preocupada, convencida de que Aaron ainda pode estar machucado e precisando dele. Derek finalmente quebra o silêncio. Com base no que lhe contaram, o mesmo mestre de espada foi quem chegou para ajudá-los durante o ataque dos lobisomens. Derek, então, se volta para Ferdin, suspeitando que ele possa conhecer a identidade do mestre de espada. Derek acha toda a situação estranha. A maneira como Lilia e Amon evitam deliberadamente seu olhar apenas o convence mais de que estão escondendo algo. Percebendo sua suspeita, Karen intervém e diz a ele que a identidade do mestre de espada não é importante. O que importa é que todos conseguiram voltar em segurança. Isso pode ser verdade, mas não é isso que está incomodando Derek. O que ele realmente quer saber é por que estão escondendo isso dele. Eles não confiam nele, Karen. Embora igualmente curioso, ele admite que não sabe também. No entanto, acredita que Ferdinand deve ter uma razão válida para esconder a verdade. No final, Derek exala e deixa isso de lado, optando por confiar em Ferdinand. Mesmo assim, ele o lembra de que ainda precisam apresentar um relatório. Portanto, terão que alinhar suas histórias. Com isso resolvido, Lady Acili pede a todos que saiam, dizendo que gostaria de ter uma conversa privada com Ferdinand. Assim que o quarto esvazia, ela se volta para ele e sugere que ele deve ter visto algo de Aaron. Ela então revela que também testemunhou uma visão, uma em que estava correndo de um monstro, apenas para ser pega e morta no final. Tenho orgulho de nossa garota por ter mudado esse destino. Após a colonização do Reino Sagrado, Lady Cecily se tornou a primeira santa a nascer dentro do Império. No momento em que a deusa a escolheu, ela perdeu seu nome de nascimento e passou a ser conhecida apenas como a Santa, ou pelo sobrenome da família. Dizem que as santas recebiam profecias, mas Lady Acili nunca ouviu a voz da deusa uma vez que fosse. Ela acredita que esse silêncio é uma consequência da crueldade do imperador. Os inúmeros pecados dele, desde forçar a mãe da antiga Santa Ferdinand a se tornar sua concubina até empurrar o povo do Reino Sagrado para as terras ocidentais infestadas de monstros, e até mesmo tirar vidas por seu próprio entretenimento, entre muitos outros. Por causa disso, ela jurou fazê-lo pagar. Essa determinação é o que a levou a entrar em um relacionamento falso com Ferdinand, usando isso como uma cobertura enquanto o apoia em segredo. Lady Acili revela a Ferdinand que, pela primeira vez, a deusa falou com ela. Logo no momento em que conversou pela primeira vez com Aaron, a mensagem foi simples. Não pare, Aaron. A deusa realmente disse, deixe nossa garota cozinhar. Isso confunde Ferdinand, mas a conversa deles é interrompida quando Amon entra no quarto e informa Ferdinand que Dithrian ordenou que seu cavaleiro duelasse com Aaron. Cryptrian realmente tem a audácia de sugerir que Aaron desista de seu noivado com Ferdinand e se torne sua consorte imperial em vez disso. Usando um sorriso autocomplacente, ele claramente espera que ela fique empolgada com a oferta, mas Aaron o interrompe imediatamente. Declara que, mesmo se ela realmente terminasse o noivado, não o escolheria. Sua ousada recusa deixa os estudantes ao redor atônitos.
Ditrin, com a expressão sombria, a agarra novamente, furioso. Ele lhe diz para apenas obedecê-lo. Afinal, não é isso que Coralia ensinou a ela? Felizmente, Ferdinand aparece para tirar a mão do créptico de sua garota. Se fosse qualquer estudante comum que ousasse tocá-lo, o cavaleiro oculto de Ditrian já teria cortado a cabeça dele, Ferdin incluído, dado seu sangue sujo. Mas o pai deles valoriza a legitimidade acima de tudo, até mesmo a ponto de declarar Ferdin como filho da imperatriz, a própria mãe de Ditrian. Ferdin, então, pega a mão de Aron e se afasta com ela. No entanto, eles param ao serem interrompidos por Ditrian, que pergunta em voz alta quem vai ficar com Aron entre os dois. Definitivamente não você. Pervertido! O melhor garoto não hesita. Ele imediatamente diz a Ditrian para parar de insultar Eren, deixando claro que ela não é um brinquedo a ser possuído. Ele o avisa para não tocar nela novamente ou terá que enfrentar ele. Com isso, Ferdinand se vira e se afasta com Aron. Claro, o créptico só precisa ter a última palavra, chamando-os de maneira arrogante, dizendo que Ferdinand é bem-vindo para tentar porque agora ele se interessou por Aron. Ferdin não solta a mão dela enquanto caminham, silenciosamente, convencendo-se de que Aron ficará bem, já que ela é uma mestre de espada e pode se cuidar. No entanto, a dúvida entra em sua mente de qualquer forma. E se isso ainda não for suficiente? E se os dois outros mestres de espada, sob o comando de seu pai, decidirem atacá-la juntos? Seus pensamentos preocupantes são interrompidos quando Aron pergunta suavemente se ele está bem. Eles se sentam em um banco e Aron lhe diz calmamente que ele não precisa continuar a protegê-la, especialmente porque Lady Acili pode mal interpretá-lo. Ferdinand, confuso no primeiro momento, então entende o que ela está insinuando. Ele rapidamente esclarece que não há nada romântico entre ele e Lady A. Foi apenas um relacionamento contratual. E mesmo isso, já terminou. Ele gentilmente segura a mão de Aron e a beija. Diz que sabe que ela tem seus motivos para esconder sua identidade como mestre de espada, e que ela não é nada como os rumores. Parecendo tímida, ele a pede suavemente para retractar suas palavras, sem quebrar o noivado. Ele é tão fofo e gentil. Aron sempre achou que Ferdinand merecia alguém brilhante e gentil ao seu lado. Mas a maneira como ele continua segurando sua mão e olhando para ela com olhos tão ternos, torna impossível para ela se afastar. Antes que perceba, as lágrimas começam a cair. Isso faz com que ele entre em pânico, pensando que pode ter pressionado seus sentimentos demais. Mas não se preocupe, rei. Ela está apenas chorando porque está feliz. Se pudesse ser honesta agora, admitiria que o ama desde sua primeira vida até agora. Ferdinand faz um movimento ousado, puxando-a para seu abraço, enquanto tímido afirma que é apenas para que os outros alunos não a vejam chorando. Assim, ele vai lhe oferecer seu ombro. Aron não pode deixar de se perguntar por que ele não a vê como uma pessoa má, enquanto todos os outros a veem assim. Ela até o avisa que estar associada a ela só danificará sua reputação. Isso a leva a assegurar a ele que nunca pensou nela como uma pessoa ruim. Na verdade, ele a considera uma bênção, e promete provar sua inocência. Eventualmente, ela cede e se inclina para ele. E será que sou só eu? Ou cada cena deles fica mais iluminada, mais rosada? Aron realmente merece essa felicidade. Ferdinand tentou provar sua inocência em sua vida passada e soube sobre sua cruel madrasta. Ele também descobriu que Coralia não estava agindo sozinha. Havia um mente mestra puxando as cordas por trás de suas ações, mas ele nunca conseguiu identificar quem era. Desta vez, porém, Aron se recusa a deixar que as coisas terminem da mesma maneira, no andar de cima da academia de Trian Puniroham, mas eventualmente lhe dá uma última chance, ordenando que ele traga o cabelo de Eren, mesmo que isso signifique deixar uma cicatriz profunda em seu rosto. Roham considera o pedido cruel. Ele sabe que o cabelo é apenas uma desculpa e que Ditrian realmente quer que Aron se machuque. Ao entrar no quarto de Aron, fica perplexo ao encontrar a cama vazia. Ele se assusta ao perceber que ela já está em pé bem atrás dele. Roham avança em direção a Eren, planejando não deixar uma marca em seu rosto, embora ainda tenha a intenção de cortar uma mecha de seu cabelo. Mas antes que ele possa fazer qualquer movimento, ela o imobiliza facilmente. Ele começa a chorar e a bater as mãos como um pedido de socorro, enquanto se queixa da dor na sua pegada. Completamente humilhado pela facilidade com que ela o subjugou, Roham começa a se arrepender de ter aceitado a Dark Mona Stone. Ele percebe que foi nesse momento que sua vida começou a sair de controle. Naquele tempo, ele viu o que achava ser sua única chance de ascender como um alto cavaleiro, a juntar-se à primeira ordem dos cavaleiros e conquistar fama. Sua ilusão se despedaçou quando Ditrian revelou o verdadeiro destino
dos usuários da Dark Monostone. Em uma cela subterrânea, ele testemunhou um cavaleiro morrendo lentamente, após ser negado o supressor. Dithrian se recusou a fornecê-lo porque o cavaleiro havia falhado em completar sua missão. Foi então que Rohan compreendeu o preço de sua ambição. Os usuários de Mana das Trevas eram obrigados a tomar supressores regularmente para estabilizar sua energia, mas esses supressores eram concedidos apenas se as ordens de Dithrian fossem cumpridas com sucesso. Ele é como um cão na coleira. Rohan sabe que se falhar em sua missão agora, será o fim. Ele já perdeu uma dose de supressor hoje. Uma aura escura começa a vazar de seu corpo. Ele avisa a Eren que está prestes a perder o controle e a urge a sair antes que ele entre em um estado de fúria. Um de seus olhos se torna negro enquanto ele grita para ela correr. Mas Eren, calmamente, estende a mão e o toca. E assim, sua condição se estabiliza. Rohan fica muito surpreso, pois sabe que apenas um mestre de espada pode suprimir uma rampagem de mana. É então que ele percebe a verdade do que uma vez disse. O escolhido pela espada não é Karen. Aaron está confuso. Ele pergunta a quem se refere. Ela se pergunta se é Dithrian, especialmente porque suspeita que ele pode ser quem deu a Rohan a Pedra de Mana Negra. Mas não. Rohan revela que foi o Imperador quem lhe deu a pedra. No dia seguinte, Dithrian convida Ferdin para um chá, claramente de bom humor. Ele espera que passar um tempo com Ferdin possa finalmente lhe dar uma ideia de Aaron com a cicatriz que ordenou. Mas, para sua confusão, Aaron aparece completamente ileso. A expressão de Dithrian se entristece. Ele imediatamente ordena a seu cavaleiro que localize Rohan. Aaron, por outro lado, permanece calmo, certo de que não conseguirão encontrar nem mesmo um único vestígio de Rohan em lugar algum. Durante aquela noite, Rohan revelou tudo o que sabia, contando a ela que o Imperador acredita que Karen não foi escolhida pela espada, mas sim Aaron Lutas. O Imperador também afirma que reprimiu os talentos dela para que não se desenvolvessem. Isso leva Aaron a juntar as peças e concluir que Corallia a maltratou tão cruelmente sob as ordens do Imperador. Rohan ri, dizendo que o Imperador ainda falhou, porque Aaron ainda se tornou um mestre da espada puro e de espírito claro, algo que ele inveja profundamente. Então, ele começa a tossir. Ela se oferece para injetar mais energia nele, mas ele sabe que seu monóculo já está quebrado e logo se tornará pó, tornando-o inútil. Ele lhe contou mais um segredo antes de falecer, dissolvendo-se em fumaça. Isso é meio triste. Eu estava esperando que ele se tornasse seu aliado. Quando Aaron segura a mão de Ferdin e diz que devem ir, ele não pode deixar de dar aquele sorriso alegre. Mas então, percebe que ela parece um pouco abatida. Então, ele propõe que vão ao templo da academia. Ao chegarem, são recebidos por Lady Azili e pela criança refugiada. Ferdin nota que Aaron ainda parece ferido. Sem aviso, ele a pega em seus braços, insistindo que ela deve ser examinada por Lady Azili imediatamente. Aaron congela de embaraço, escondendo o rosto enquanto tenta processar o que acabou de acontecer. Lady Azili imediatamente entra, dizendo a Ferdinand para colocar a criança no chão. Aaron não consegue suportar quão rápido seu coração ainda está batendo, especialmente depois do sonho que teve na noite passada, que não sai de sua mente. Ela sonhou com uma vida pacífica e feliz com Ferdinand. Agora, ela continua, involuntariamente, imaginando isso enquanto olha para ele. Quando dá uma rápida olhada novamente, seus pensamentos falham. Ferdinand está falando de forma tão natural com Lady Azili. Até a criança refugiada parece completamente à vontade ao redor deles, fazendo-a se sentir insegura. Para a surpresa de Aaron, a criança refugiada de repente corre em sua direção e pede para que ela lhe dê um nome. Confusa, Aaron olha para Lady Azili, que explica que o menino permaneceu sem nome porque insistiu em que ela o nomeasse. A criança segura suavemente a mão de Aaron e diz que quer que a pessoa que salvou os refugiados seja aquela que lhe dê sua identidade. Então, Aaron decide dar-lhe o nome de Bohan. No momento em que ouve, Bohan brilha de felicidade e a abraça apertado. Aaron, pega de surpresa pela felicidade dele, retribui o abraço. Do lado, Lady Azili observa a cena com um sorriso divertido, notando especialmente como Ferdinand está completamente apaixonado por Aaron. Depois de curar Eren, Lady Azili diz a Ferdinand para acompanhá-la de volta ao dormitório pelo caminho do jardim. Ela está claramente preparando o terreno para eles, embora se preocupe em silêncio que ele não tome uma atitude, já que é completamente inexperiente em romance. No começo, ela pensou que Ferdinand quebrou o contrato porque viu algo em Aaron, através de seus poderes. Mas agora, ela percebe que o cara está realmente apaixonado. Embora seja frustrante ver que ele não consegue nem se atrever a segurar a mão de Aaron, ela torce por eles. Os dois caminham pelo jardim, mas Ferdinand está tão nervoso que mal consegue encontrar as palavras. Ele nem mesmo tem certeza se é amor, mas está ciente de
que ultimamente ela tem ocupado seus pensamentos mais do que esperava. Ele finalmente quebra o silêncio, mencionando que ela escolheu um bom nome para a criança. Ele compartilha como a situação causou bastante agitação, até levando a reuniões apenas para decidir um nome temporário. Aaron se inclina com um sorriso. Ele está curioso sobre quais nomes sugeriram e qual ele preferiu. A proximidade deixa Ferdinand instantaneamente atrapalhado. Ele não consegue nem encontrar o olhar dela. Ele diz que Bohan rejeitou a sugestão de Almond mais do que todas, especialmente a que o chamaria de moleque. Isso faz Aaron rir, tão brilhante e radiante, mas Ferdinand fica em silêncio. Aquele calor em seu peito é de repente ofuscado pelo medo. Toda vez que alguém importante entra em sua vida, dithyramb ou os tira dele ou os destrói. Após a morte de sua mãe, Ferdinand jurou que nunca amaria ninguém, e mesmo agora, que pode estar começando a sentir, ele se diz que nunca deve dizer isso em voz alta, convencido de que o silêncio é a sua maneira de manter essa pessoa segura. Ferdin de repente nota Aaron tremendo de medo. Ele rapidamente segue seu olhar e vê Karen parada à distância com Coralia. Ela pode ser forte, mas o trauma não se importa com isso. A voz de Coralia ecoa em sua mente, dizendo para não sorrir porque é feio, e que ninguém jamais iria gostar dela assim. Instintivamente, Aaron aperta a mão de Ferdinand. Ele parece machucado ao ver a reação dela, mas ela solta a mão assim que Karen se aproxima. Este irmão dela, alheio, sorri enquanto diz a Aaron que sua mãe quer vê-la. Então ele baixa a voz e a avisa para não desagradar a mãe novamente. Desta vez, você, criança ignorante, precisa de um tapa de realidade. A realidade pesa sobre Aaron. Karen, gentilmente, criada pela madrasta, naturalmente toma partido dela. Ela percebe que havia esquecido esse detalhe, especialmente porque Karen tem a tratado tão bem ultimamente. Enquanto Aaron desvia o olhar, Karen fica frustrada, dizendo para ela parar de parecer tão desapontada e questionando o que há de tão difícil em simplesmente conversar com a família. Ferdinand finalmente avança, posicionando-se na frente de Aaron e dizendo a Karen para parar. Karen imediatamente responde que isso é um assunto familiar e não algo com que o segundo príncipe deva se envolver. Mas Ferdin não se intimida. Ele responde que está falando como noivo de Aaron. Então, ele tem todo o direito de estar lá. Isso apenas faz Karen revirar os olhos, enquanto ele comenta que Ferdinand está agindo de forma exageradamente protetora, apesar de não amar Aaron. Karen coloca Ferdinand contra a parede, perguntando se ele aprendeu a amar Aaron. Ela fica levemente vermelha, esperando sua resposta, mas Ferdinand desvia da pergunta. Ele diz a Karen que, em vez de julgar os outros, ele deveria começar a tratar sua própria irmã adequadamente. Isso apenas decepciona Aaron. Karen fica confusa. O segundo príncipe raramente se envolve nos assuntos dos outros, então essa reação parece incomum. Para sua perspectiva, Aaron sempre foi quem descontentou sua mãe, mas a tristeza no rosto dela agora o faz questionar essa crença. Ferdinand leva Aaron para longe, mas ele rapidamente percebe que ela caminha um passo à frente, como se estivesse evitando-o. Ao olhar para sua pequena figura se afastando, ele não pode deixar de se perguntar quanto ela tem carregado sozinha todo esse tempo. Ao chegarem ao dormitório, ela simplesmente o agradece por acompanhá-la e sai. Seu tom é distante. Ferdinand fica parado ali, atingido pela repentina frieza. Meninos, eles realmente nunca percebem o que fizeram de errado. Voltando a Karen, ele ainda tenta juntar as peças. Por que Aaron parecia tão relutante em encontrar sua mãe? E por que ela estava tremendo? Ele realmente foi até a administradora dos dormitórios e pediu para que ela transmitisse uma mensagem. Ele deseja encontrar Eren no jardim em 1 hora. Foi um pedido de sua mãe, mas agora, por algum motivo, isso está começando a incomodá-lo mais do que deveria. Enquanto caminha pelo corredor, Karen nota a porta da sala de reuniões entreaberta. Justo quando ele está prestes a entrar, ouve vozes. Aaron e Lilia estão conversando sobre ele. Eles parecem confusos, questionando como ele poderia estar tão alheio às feridas de Aaron quando eram família. Ele também descobre que o boato sobre Eren ter assassinado o irmão de Lilia não é verdade, mas o que realmente o abala é o que dizem a seguir. A mãe deles tem abusado de Eren desde a infância. É nesse momento que Karen não consegue mais se segurar e invade o lugar. Karen relembra como sua mãe sempre parecia tão deprimida sempre que Aaron a rejeitava. Ele recorda do jeito que Aaron olhava para as sobremesas que ela oferecia com nojo ou evitava seu toque sempre que ela tentava se aproximar. Ouvir Amon falar mal de sua mãe o deixa furioso. Karen o agarra pela gola, mas Amon não se move. Ele simplesmente o chama de lixo e desferiu um soco forte no rosto de Karen. Isso é tão satisfatório. Amon diz a Karen que, se ele realmente se importa com a irmã, deve perguntar a
Aaron. Lilia tenta silenciar Amon, porque Aaron trabalhou duro para manter tudo em segredo. Ao ouvir isso, Karen corre direto para o jardim. Assim que encontra Aaron, ele agarra seu braço e levanta a manga dela. O que vê faz seu estômago despencar. Sua irmã tem inúmeras cicatrizes. Os joelhos dele fraquejam e ele começa a chorar, pedindo desculpas repetidamente por ter sido tão cego, por não ter notado nada. Ele se agarra a ela como uma criança, se recusando a soltar. Então, Aaron decide levá-lo de volta para o quarto dela. Lá, a primeira coisa que ela nota é o hematoma em seu rosto. Ele disfarça, dizendo que é o preço por finalmente aprender a verdade. Mas ele precisa ouvir isso dela. Ele pergunta se a mãe delas realmente a abusou. Aaron confirma e revela que Coralia foi quem espalhou os rumores sobre ela. Ela a agredia com tanta frequência que perdeu a conta. Não é de se admirar que Karen nunca tenha percebido a verdade. Coralia era cuidadosa, atingindo apenas onde as lesões podiam ser escondidas sob as roupas. A menos que alguém puxasse as mangas ou a saia, as evidências eram invisíveis. Aaron então revela um vestido rosa brilhante que Coralia lhe enviou. Karen finalmente percebe que sua mãe tem escolhido essas roupas tão cafonas de propósito para humilhá-la. Agora que a verdade foi revelada, até suas memórias de Coralia começam a parecer diferentes. Ainda assim, ele não consegue entender por que Eren nunca lhe contou nada sobre isso. A resposta é simples. Ela não confia nele. Ele cresceu recebendo a chamada afeição de Coralia. Eren assumiu que era mais seguro suportar tudo sozinho. Se tivesse conhecido e confrontado Coralia, a raiva poderia ter sido redirecionada contra ele, algo que ela não poderia arriscar. Assim, ela diz a ele para continuar sendo um bom filho. Aaron conta a Karen o segredo que Rohan compartilhou com ela. O imperador não quer que mais mestres de espada emerjam, por isso ele permitiu que Coralia abusasse dela. Ele cria seus próprios cavaleiros, controlando-os como marionetes, usando magia negra, que ele mesmo também utiliza. Ah, e não é só isso. Coralia também é uma usuária. Karen chega ao jardim para informar Coralia que Aaron está muito ocupado para vir. Com um sorriso educado, ele acrescenta que, como ela ficará por uma semana, ainda terão outra chance de se encontrar. Embora, na verdade, ele só queira fugir naquele momento. No entanto, um pensamento persiste. Talvez, antes de passar um julgamento sobre a mãe, ele devesse ouvir o lado dela primeiro. Então lhe ocorre que sua mãe nunca perguntou sobre o grande hematoma em seu rosto. Enquanto Aaron notou isso imediatamente, ele fica chocado com a percepção de que está prestes a se afastar da verdade novamente. Ele se reprova severamente, levanta-se abruptamente e se desculpa, dizendo que tem uma aula cedo amanhã e sai. Bom, eu estava prestes a te dar uma tapa. Ele retorna ao quarto da irmã, onde ela fica chocada ao ver outro hematoma em seu rosto. Ignorando isso, ele entra furioso, joga o vestido rosa no lixo e insiste que comprará um melhor para ela. Uma semana depois, no banquete, Coralia é elogiada por seu lindo vestido, mas sua expressão suave e tímida muda para a fúria quando vê Eren. Oh, meu Deus! Aaron Quinn chega ao banquete em um deslumbrante vestido vermelho, parecendo incrivelmente sofisticado, enquanto Karen a acompanha orgulhosamente como um verdadeiro cavalheiro. A multidão está visivelmente atordoada. Sussurram em descrença enquanto se perguntam se Aaron sempre carregou-se com tanta graça. No entanto, Aaron sente-se ansiosa. Assim como as cicatrizes em seu corpo, as duras palavras de Coralia, que afirmavam que ela nunca seria amada, estão profundamente gravadas em seu coração. Ela então ouve seu nome sendo chamado. Ao se virar, vê Lilia, Lady Amani e Derek ali. Naquele momento, ela percebe que não está mais sozinha. Coralia estava errada. A bruxa passa, perto de um grupo de damas que muda sua opinião sobre Eren, o que a enfurece imediatamente. Ela sai apressada para falar com Charlotte. Elas estão confusas com a mudança de Eren, mas o que mais preocupa Coralia é a intensa aura que ela vem percebendo dela, que sabe estar sendo liberada de propósito. Ela fica contente que Eren está apenas no nível de uma cavaleira avançada, mas isso ainda a irrita. Assim, ela planeja reeducá-la. Você, que nunca será uma mestre de espada, hein? De volta ao grupo, as damas perguntam a Eren como ela conseguiu um vestido tão lindo em tão pouco tempo. Ela explica que Karen organizou tudo, trazendo uma criada de sua mansão, Sarah, a única que realmente está ao lado de Eren. Juntas, tiveram o vestido feito, discretamente, em nome de Sarah. Amani exclama, "Oh, o que Karen fez!" e dá um leve tapa na cabeça de Karen, elogiando-o pelo trabalho bem feito, o que deixa Karen muito envergonhado. Amani diz, "Mas como um menino, ele é oficialmente meu. Favorito agora." As baratas simplesmente não desistem. Então não é surpresa que ainda haja algumas damas tentando difamar Aaron, quando riem que um porquinho com batom ainda é um porco.
Lilia usa seu poder para estilhaçar as taças de vinho delas, enquanto Amani protege Lydia Seeley dos estilhaços. Oh, um novo casal. Lilia então consola Aaron, dizendo para ela não se preocupar com os Minions, porque ela é a pessoa mais bonita aqui, nesse momento. Isso faz com que Aaron expresse seus agradecimentos imediatamente. Onde está Ferdinand? Você vê, ele realmente pediu a Aaron se poderia acompanhá-la ao banquete, mas ela gentilmente declinou, explicando que gostaria de ir com seu irmão para retribuir seu apoio na preparação de um vestido para ela. Ela escreve um pequeno PS no fundo, dizendo que Farrah May pode esperar pelo seu vestido, o que o deixa muito feliz. A caminho do banquete, Ferdinand não consegue deixar de se perguntar o que Aaron vai vestir. Ele imagina ela em um vestido roxo ou amarelo, já que normalmente opta por cores ousadas. Mas então ele percebe que não se importa muito com o que ela veste. Ele a gosta de qualquer forma. O pensamento imediatamente faz com que ele fique corado. Realmente um sinal positivo. No entanto, quando ele finalmente chega e vê Aaron naquele deslumbrante vestido vermelho, Ferdinand fica completamente deslumbrado. Ele só pode desejar que o tempo parasse ali. Ele está tão apaixonado. Os dois acabam dançando juntos até que um horrível inseto chamado Percheon aparece nas sombras, assistindo-os. Ele declara que quer Aaron para si, e então faz um sorriso nojento. E que diabos? Ele acha nossa garota desejável. Ferdinand pergunta por que Aaron está liberando sua aura, e ela responde feliz que é para mostrar que foi escolhida pela espada e para intimidar a bruxa. Ferdinand se lembra da afirmação anterior de Lady Azili, de que Aaron pode estar ciente de um futuro que ainda não ocorreu. Ela é uma mulher inteligente. Lady Azili baseou isso na profecia, mas se for verdade, isso explica como Aaron avançou ao nível de mestre da espada. Perdido em pensamentos, ele de repente volta à realidade ao perceber que seu rosto está muito próximo do de Aaron. Após a dança, Aaron diz a Ferdinand que vai sair para pegar um ar fresco e pede que ele fique na varanda. Ela encontra Coralia com um sorriso radiante e ainda diz que sente falta dela. Pegue a pipoca, pessoal! Com os braços cruzados, Coralia exige saber onde Aaron colocou o vestido que lhe deu. Então, ela se aproxima para chamar a roupa de Aaron de bizarra. Querida, você pode empurrá-la da sacada que não diremos nada a ninguém. Aaron, todos sorrisos, claramente não está intimidada. Ela responde sarcasticamente que não existe vestido pior do que aquele que Coralia escolheu para ela. Ela ainda afasta o leque de Coralia antes de cruzar os próprios braços, o que só faz Coralia ferver de raiva. Coralia levanta a mão para lhe dar um tapa, mas para quando Aaron pergunta de repente por que ela está sendo maltratada, mesmo não tendo feito nada de errado. Aaron já sabe a resposta. É para impedir que ela se torne uma mestra de espada. Mesmo assim, ela não consegue evitar questionar por que está perguntando isso à madrasta agora. Coralia friamente diz a Eren que não é culpa dela. É apenas que sua própria existência é um pecado. Isso faz nossa garota parecer tão decepcionada. Uma parte dela havia imaginado uma vida diferente. Uma em que Coralia a criasse com amor, onde talvez nunca tivesse pegado uma espada e, em vez disso, vivesse feliz chamando-a de mãe. Mas a realidade está longe disso. Eren se tornou uma mestra de espada porque Coralia é lixo. Karen testemunha tudo e imediatamente intervém, furiosamente dizendo a Coralia para ficar longe de sua irmã. Aaron se faz de coitadinha, dizendo que quase foi atingida só porque não usou o vestido que Coralia lhe deu. Karen, furiosamente, exige saber se isso é verdade. E justo quando Coralia está prestes a inventar uma desculpa, ela nota o sorriso astuto de Aaron, o mesmo que usa ao manipulá-la. As mesas se inverteram. Coralia tenta acalmar Karen, mas ele afasta sua mão e joga suas próprias palavras de volta a ela, perguntando se sua existência também é um pecado. Então, ele se afasta com Aaron, deixando um último golpe. Ele não a chamará mais de mãe. E agora, ela parece machucada. Por favor, ela não disse que não tinha razão para odiar Aaron? Bem, Aaron já está sorrindo, porque ela está prestes a dar uma. Os irmãos saem e Karen abraça sua irmã novamente para se desculpar. Ele também sugere que contem tudo ao pai deles. Ah, eu me esqueci que o pai deles existia. O Aaron do passado teria concordado, mas não desta vez. Ela diz a Karen para continuar fingindo que ele não sabe de nada. Avisa que contar ao pai deles provocaria Coralia e os colocaria em perigo. Para deixar isso claro, ela unleasha seu poder e o lembra bluntamente que ele é fraco. Percebendo que realmente foi escolhida pela espada, Karen recua e decide esperar até que esteja pronta para contar ao pai deles. Ele então sai, fazendo Aaron se perguntar se ela o empurrou longe demais. Mas por outro lado,
lado, ela se recusa a arrastá-lo para sua vingança. Enquanto a chuva começa a cair, Aaron é lembrado de sua subjugação passada, quando Ferdin a encontrou. Ouvir ele chamá-la e correr em direção a ela a faz sorrir mais uma vez. Ele é quem a encontra. Ela o abraça silenciosamente, dizendo o quanto está feliz por ele estar vivo. Pede que ele prometa que, não importa o que aconteça, ele deve sobreviver. De repente, o poder de Ferdinand se ativa, mostrando-lhe uma memória de Eren fazendo exatamente esse pedido. Mas é uma conversa que eles nunca tiveram. Confuso, ele pergunta diretamente. Quando ela evita responder, ele percebe que realmente aconteceu, confirmando a teoria da Lady Asili. O passado que ele viu é, na verdade, um futuro que ainda não aconteceu. Eles vão para o escritório dele para se aquecer, mas Ferdinand não consegue parar de pensar em Aaron. Sabendo o futuro, pois isso é algo geralmente reservado a uma santinha, então ele se dá conta. Ela pediu que ele sobrevivesse. Isso significa que ele morre no futuro? Ele pergunta a ela se ela pode realmente ver o futuro, mas quando ela não consegue dar uma resposta clara, ele desiste. Ainda assim, há uma coisa que ele não consegue soltar. Que tipo de relacionamento eles têm no futuro? Meu amigo realmente disse para esquecer como eu morro. Nós acabamos nos casando? Prioridades. Ha, ha, ha. Ele pergunta se no futuro ele algum dia se apaixonaria por ela, e fica visivelmente abalado quando ela responde que não. Ferdinand luta para aceitar isso. Como isso poderia ser? Durante todo esse tempo, sua atenção esteve fixada apenas nela. Mesmo agora, apenas estar com Aaron faz seu coração disparar como louco. Aaron, no entanto, continua convencido de que nunca amou a ela em sua vida passada. Para ele, tudo o que ele demonstra agora é simplesmente bondade. Ele é um homem de bom coração que tem pena dela. Na verdade, Aaron gosta que Ferdinand tenha pena dela, já que sua bondade a mantenha em movimento, o que é suficiente para ela. Só imagine se Ferdinand tivesse respondido sim quando Karen perguntou se ele amava Aaron. Ferdinand de repente declara que seu eu futuro deve ser terrível. Como ele poderia falhar em ver como Aaron é verdadeiramente gentil? Suas palavras trazem lágrimas aos olhos dela. Ela repousa a cabeça em seu ombro, sussurrando um pedido de desculpas suave. Ela não consegue se trazer a dizer em voz alta, mas ela está se desculpando por ousar amá-lo. Por tanto tempo, ela desejou estar ao lado dele assim, segurar sua mão e ser amada em troca. Uma pequena parte dela se pergunta se ela tivesse crescido cercada de amor, talvez tivesse se tornado egoísta o suficiente para querer ele só para si. Ferdinand a puxa gentilmente para mais perto, garantindo a ela que ela pode sempre apoiar-se nele. E assim, eles permanecem assim por um tempo. Apenas duas pessoas quebradas, nenhuma disposta a cruzar a linha. Ela acredita ser incapaz de ser amada, enquanto ele mantém seus sentimentos enterrados, com medo de que dizê-los em voz alta possa machucá-la ainda mais. Sério, apenas beije-a já. Na manhã seguinte, Derek chega a Ferdinand com a notícia de que Lilia já partiu para a Torre da Magia junto com Bohan. Ele então entrega uma carta dela. Nela, Lilia escreve que investigará a verdade por trás da morte de seu irmão e que pretende enfrentar o caminho de provas da torre. Como uma forma de expiação para Aaron, é uma tarefa perigosa, atribuída pelo mestre da torre. Uma tarefa que levará tempo considerável e a levará ao limite. Mas se ela conseguir, ganhará poder. Ferdinand percebe que Lilia planeja usar a autoridade e a força da torre mágica para ajudar a limpar as falsas acusações contra Aaron. As crianças com poder sagrado têm potencial para se tornarem santos cavaleiros ou sacerdotes. Assim, elas são separadas de seus pais desde cedo e criadas no templo. Aqueles com o poder sagrado mais excepcional são colocados sob os cuidados do santo anterior, que inclui este cara de cabelo vermelho aqui. Ele é reconhecido não apenas por seu imenso poder sagrado, mas também por sua esgrima. Ele é o último santo cavaleiro sobrevivente dos santos anteriores. Seu nome é Helix Igzart. Neste momento, Helix se aproxima de Eren e a desafia abertamente para um duelo. Isso não a surpreende, já que ela sabe que esse cara a detesta. Após a morte da última santidade, a maioria dos santos cavaleiros retornou ao templo. Apenas um ficou para trás, o jovem Helix Igzart, que tinha sido criado pessoalmente pela própria santidade. Ele permaneceu ao lado de Ferdin porque foi a última ordem da santidade. Assim, ele cresceu ao lado de Ferdin e da Lady Azili. Helix se tornou um cavaleiro sagrado, devotado aos dois. Mas sua devoção está em outro nível, especialmente em sua superproteção. Ele não demonstra interesse por mais ninguém. Aaron ainda não tem ideia do porquê desse cara a odiar, seja em uma vida passada ou nesta. Armin intervém e decide enfrentar
enfrentar o insano Helix, para que possa entender o que é cavalheirismo. Parece que Helix está furioso porque Aaron supostamente forçou Ferid a um noivado. Ele libera sua aura, o que faz meu lindo garoto Amon levar a situação a sério também. Ele tem estado bastante curioso para saber quem venceria se os dois lutassem. No entanto, eles param quando Ferdinand aparece, e o sério Helix se transforma em um cachorrinho. Leal ao saudá-lo, Ferdinand também fica satisfeito ao vê-lo. Mas ele exige que peça desculpas a Eren, o que Helix prontamente faz. Enquanto isso, no templo, Karen está imersa em pensamentos sobre suas próprias falhas. De repente, ele nota uma mulher desabar no chão. Ela está em lágrimas, com o coração partido por Eren, porque agora há pouco ela recebeu uma revelação divina que mostrou o doloroso passado de Eren. Finalmente, alguém que conhece toda a verdade. Na reunião, Helix está visivelmente confuso, enquanto todo o grupo o repreende pelo modo como tratou Eren. Ele havia estado em uma missão na região oeste, e não muito tempo atrás, todos ainda falavam mal dela. Entretanto, agora, todos a estão protegendo. A última ordem que ele recebeu da antiga santa foi proteger Ferdin e a mulher que ele ama, já que ela é a única que pode salvá-lo. Helix teme que, se Aaron continuar na história, Ferdin nunca poderá encontrar sua verdadeira amada. É ela, seu idiota. De qualquer forma, Helix muda para seu relatório. Na região oeste, crianças órfãs estão desaparecendo, junto com mercenários e homens fortes. Evidências ainda mais alarmantes sugerem que o imperador pode estar envolvido. Ao mesmo tempo, Aaron é convocada ao escritório de Dithrian, onde recebe notícias inesperadas. O imperador ordenou que ela faça seu exame de promoção na região oeste. O oeste é conhecido por estar repleto de monstros, tornando a missão praticamente uma sentença de morte. Dithrian espera que ela entre em pânico ou implore por ajuda, como fazia antes. Mas não, Eren simplesmente aceita a ordem calmamente. Isso surpreende Dithrian, que se aproxima dela e oferece fazer um pedido especial ao imperador em seu nome. Aaron apenas responde com um olhar de nojo e diz que não é necessário antes de deixar a sala. Enfurecido e humilhado, Dithrian perde o controle e destrói tudo em seu escritório. Olha só este menino mimado tendo uma birra. Em sua vida passada, o imperador nunca atribuiu essa missão a ela, mas de uma maneira estranha, tudo acaba funcionando melhor. Como ela também pretendia ir para o oeste, ao continuar sua jornada, ela encontra inesperadamente o Duque Acili. Ele diz diretamente que deseja falar com ela. E isso é tudo por hoje, pessoal. O que vocês acharam? Como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar sobre a próxima parte.